Hoje, tu pode criar uma agência de marketing direto que é 100% automatizada, faturando tranquilamente 2 milhões de reais por mês. Se tu não tá usando uma IA a cada 15 minutos, cara, tu tá muito atrasado. Muito atrasado. Porque todos os meus funcionários, eles têm acesso ao ChatGPT. Quando eu vejo que eles estão fazendo uma coisa repetida, eu crio um GPT que ajuda eles nessa coisa repetida e aumenta a produtividade deles, assim, 10x, 20x. Cara, isso é muito poderoso, mano. E se tu der criar uma linha de pensamento de árvore num prompt, tu consegue ter 74% mais resultados do que um few shot, que é o prompt normal. Sim. Um chatbot é só um chatbot. Ele só, tipo assim, responde dúvidas específicas. E mesmo assim, ele fez 12 vendas de 888 com $55. É um puta arroz. Sem dúvida. E foi 30 minutos pra configurar ele. Essa dica aí, eu sei que vai passar batido pelas pessoas, mas talvez seja a melhor dica que já aconteceu nesse inteiro, no podcast do VTube inteiro. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Segredos da Escala, que é o podcast do VTube. Se não conhece aqui o podcast Segredos da Escala, a gente traz pessoas que já escalaram suas ofertas, já escalaram seus negócios, para que tu que tá em casa consiga pegar uma, talvez 2, 3 ideias e escale teu negócio também. Então, hoje, pessoal, aliás, meu nome aqui é João Campos, sou o host aqui do podcast, um dos cofundadores do VTube também, e eu tô com um cara aqui hoje, tá, que ele é muito brabo, tô bem feliz aqui de ele estar aqui. E ele é um cara que, ele é meu ex-sócio, tá? Ele é um empresário serial, já criou várias empresas de tudo que tu possa imaginar, de tráfego direto, já fez lançamento, já foi programador. Ele construiu a própria casa dele no braço, na raça. Quem aí, tá? Qual convidado aqui do podcast que fez a própria casa no braço aqui, ó? Só tem um outro cara que eu conheço no Brasil que fez isso. Que foi o Rodrigo Hilbert, sabia disso? Não. Ele fez a própria casa, ele fez a igreja dele, uma parada assim. O cara é brabo. Mas enfim, isso também é. Sim. E ele falou pra mim que já fez mais de 100 milhões, mas é mentira, já fez no mínimo 150, porque eu era sócio dele, então eu sabia os números da empresa. E hoje em dia ele é especialista em criação de clones com IA e segundo cérebro. Você não sabe o que é isso, cara? Fica aqui, presta atenção, porque a gente vai falar pra ti o que é isso, como que pode aplicar isso na tua vida pra ganhar dinheiro e como também conquistar o que o Alan chama de... Porra, revelei teu nome. Enfim, como falar aqui o que o nosso convidado querido chama de vida lendária. Então eu já falei quem é, mas é o Alan Nicolas. E aí, Alan, beleza? E aí? Vamos lá, tentar não bater aqui. Bater no microfone. Obrigado, João, pelo convite. Obrigado tu por aparecer aí, mano. Muito bom estar aqui. Eu só não te convidei antes porque eu queria criar um movimentozinho no podcast, que daí agora eu consigo trazer convidados mais esporádicos, assim, entendeu? Que, eu achei que tu não gostava mais de mim. Não, pô, gosto, pô, tanto estás aqui. Acho que tu tava com trauma de perder pra mim no Bomberman. Não, começou a primeira mentira do podcast aqui, tá? Quem era da ANEL sabe muito bem o que acontecia lá meio-dia. Eu perdi pra ti no Mario Kart, mas no Bomberman eu ganhava. Ah, cala a boca, Alan. Para de falar mentira, meu filho. Pessoal, no jogo, tá? Não tem o que fazer, tá? E até vou falar pra vocês, tá? Vai ter um podcast que eu vou fazer aqui com o Yuri Meira. E ele me desafiou no FIFA e eu vou dar um pau nele no FIFA. Bem aqui nesse lugar, tá? Eu vou dar um pau nele no FIFA. Então, se sair o podcast do Yuri, vocês veem aí. Faltou ter, então, um Bomberman aqui pra gente mostrar. Caramba, verdade, é. Eu vacilei. Deveria ter pensado nisso. Mas, cara, bom, tem várias perguntas aqui interessantes pra te fazer, mas antes disso, sobre esse negócio que tu falou aí pro pessoal, só pra galera... entender um pouco mais. Explica pra eles o que é essa tal de vida lendária que tu falou. O que é isso? Por que as pessoas talvez deveriam mirar nisso? Até pra gente botar uma base assim do que a gente tá falando. Bom, o João conhece bastante uma história. A gente vai provavelmente conversar um pouquinho sobre ela aqui. Sem dúvida. E ao longo da minha jornada, né, eu conquistei muita coisa e eu percebi que algumas pessoas... Eu sempre tive um certo olhar de, assim, admiração, de gratidão, de tantas pessoas que construíram coisas que fizeram com que eu permitisse eu estar aqui hoje, de ter conquistado tudo. E essas pessoas, elas deixaram um legado, porque muitas pessoas na qual eu aprendi com elas nem estão vivas mais. Elas escreveram livros que eu li e esses livros fizeram com que eu percebesse que minha realidade podia ser diferente. Então eu percebi que, assim, pra mim... uma vida que merece ser vivida, uma vida que a gente consegue sentir essa realização, essa plenitude, é uma vida quando a gente olha para trás e olha que valeu a pena tudo aquilo que a gente deixou. Então, quando eu digo uma vida lendária, eu não me refiro a uma vida, aquela vida assim de luxo e de realmente de só riqueza financeira, mas uma vida onde tu olha para trás e valeu a pena viver porque tu deixou um legado tanto sentimental quanto também histórico, através da tua história, através das tuas conquistas para as pessoas. Sim. Então, a vida lendária é uma vida, basicamente, que quando tu olha para trás, tu diz assim, cara, valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter feito o que eu fiz. E isso, para mim, é uma coisa que me move muito. Eu percebo que o Steve Jobs tinha essa frase, né, que uma das ferramentas dele, para saber o que ele estava fazendo,
era certo, era a morte. Ele olhava no espelho e se perguntava, se eu fosse morrer daqui a 3 dias, eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo hoje? Isso eu li uma vez num ônibus, indo para trabalhar, eu ganhava R$400 nessa época. E para mim isso mudou minha cabeça. Cara, faz sentido o que eu estou fazendo hoje. Sim. Então, assim, eu até tenho a morte como uma ferramenta realmente de reflexão. Porque quando a gente tem um livro que é muito interessante, que ele é um livro escrito de uma enfermeira sobre o que as pessoas falavam antes de morrer. É muito interessante esse livro. Porque daí você... Já ouvi falar, eu acho. É muito bom. Eu vi um vídeo no YouTube sobre isso, daí eu resolvi ler o livro. E lá fala muito sobre o que as pessoas... Por que elas se arrependem no final da vida, né? Então, eu gosto de aprender com o erro dos outros, não que eu não erre. Eu e o João, a gente errou pra caramba já, né, João? Porra, tá louco. Mas assim, mas é melhor, né? Uma coisa que eu fiz foi errar, É melhor tentar aprender com o erro dos outros. Sem dúvida. A vida lendária vem muito nisso. Uma vida que a gente olha pra tudo que a gente conquistou, tudo que a gente fez, a gente sente orgulho. Sim. E consegue ter um impacto nas outras pessoas. Cara, isso é muito interessante. Eu não sei se é esse cara, tá? Se foi o Nietzsche que falou isso. Foi algum desses caras aí, o Nietzsche, o Schopenhauer, algum filósofo, que ele falou uma coisa que era mais ou menos assim, tá? Talvez eu esteja um pouco incorreto aqui, talvez se tu souber até me corrija. Mas ele falou, cara, pra tu saber se a tua vida vale a pena, tu se pergunta se tu viveria tudo aquilo de novo. E daí, isso é muito curioso, né? Porque, porra, se tu viveria... Será que tu realmente viveria toda a tua vida de novo? Se tu tivesse que reviver ela pra sempre, reviver ela de novo. E, cara, eu não sei pra ti, tá? Pelo menos pra mim, muitas vezes eu falei, cara, acho que não, mano. Acho que tô de boa assim. Acho que, tipo, passei muita desgraça. Hoje em dia eu tô mais pra sim. Mas é difícil tu ter isso, né? Tu realmente, sei lá, conquistar essa vida lendária ou uma vida que talvez valha a pena ser vivida. Tu acha que tem muitas pessoas que conseguem isso? Ou tu acha que isso é uma coisa difícil de conseguir, que talvez tu tenha conseguido isso através de muita reflexão, de tu encontrar aquilo que tu realmente quer fazer? Ou como que tu vê isso, assim? Se a gente for pegar, né? Por que eu trouxe esse nome, né? É engraçado porque eu peguei de uma série que é How I Met Your Mother, que é o carinha, lembra? Ele fala Legendary. Sim, o Barney. Veio dessa ideia assim, mas mas o que é? Porque, tipo assim, ele fala Legendary, mas é o cara que ficava pegando mulher e dinheiro, não sei o que lá. Eu queria uma coisa que fosse, assim, como eu falei antes, é diferente. Algo que é lendário, pra se tornar uma lenda, é algo que se passou ao longo da história sendo contada de geração em geração, ao ponto de tu se perder. Será que isso existiu? Porque isso foi magnífico, foi muito louco isso que aconteceu. Será que realmente é verdade? Isso é uma mentira. Então, se tu vai pegar, a lenda é aquela coisa, no próprio dicionário, aquela coisa extraordinária, que foi passada de geração em gerações, aquela coisa que... Então, assim... Não é pra qualquer um, senão todo mundo era uma lenda. Sim, faz sentido. A lenda, ser uma lenda, ter uma vida lendária realmente não é pra todo mundo, é pra pouquíssimas pessoas. É por isso que, assim, quando eu gravava meu podcast sobre isso, eu sabia que poucas pessoas escutariam. Eu imaginei que muito menos pessoas escutariam. Eu até me surpreendi positivamente, assim, no número de pessoas que escutam meu podcast. Mas é realmente algo que é pra poucos. A maioria das pessoas tá só na rodinha de ratos querendo sobreviver. Sim. E eu achei que os bilionários estavam lá. Eu cheguei a me tornar sócio de bilionário, né? E estar cercado de bilionários, a galera ganhando rios de dinheiro no Alphaville lá, e perceber que os bilionários também estavam numa rodinha de ratos. Só que diferente da galera que paga um boletim no final do mês, eles têm boletos mais gordos, a gaiola deles é de ouro, com diamantes pendurados, mas eles estão na mesma corrida. Porque se eles pararem, eles se sentem um vazio muito grande, então eles têm que continuar fazendo tudo que eles estão fazendo ali. Sim. E eles vão se tornar lendários, uma vida lendária? Não sei. Será que daqui a 2000 anos vão estar falando deles? 1000 anos, e não que isso importe, mas assim, para cada pessoa vai ter uma importância. Sim. Até porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito, digamos, esquisita mesmo, assim. Eu sou uma pessoa que anda muito nos dois lados, assim. Olha, eu vou falar uma coisa, tu é esquisito, mano. Eu sou, né? Mas esquisito de um jeito bom, cara. É eclético, assim, tipo... Excêntrico. É diferente, mas isso é legal, isso é bom. Eu acho que eu também sou um pouco assim. Com certeza. Meu apelido na faculdade era João Louco, né? João Louco. Mas desculpa, fala aí. Na dualidade, eu tô sempre meio que de um lado e o outro. Em que sentido? Beleza, eu tô falando de vida lendária, né? Legado, etc. Mas ao mesmo tempo, pra mim, a vida não tem significado. Como assim a vida não tem significado? Eu digo que a vida não tem significado intrínseco nela em si só. A vida só acontece. O significado que dá, nós humanos damos o significado que a gente quiser pra vida. Então eu dou o significado que eu quero, que é uma vida lendária. Esse é um significado que eu estou dando, não que ele é intrínseco na vida. Então, pra outra pessoa pode ter outro significado. E não importa isso. Sim. Agora, por que eu falei isso? Porque, assim, o que eu percebo é qual é o grau de satisfação e plenitude de uma pessoa. Nem felicidade, de satisfação e plenitude. Porque no momento que porque todo mundo, assim, quero ser feliz. Isso é uma coisa muito recente, se a gente for olhar para a história.
As pessoas não queriam ser felizes. No Japão, até hoje, a honra está muito acima da felicidade. Então, o samurai, por exemplo, se ele fez alguma coisa que desonrava, ele mesmo se matava. Porque era uma honra fazer aquilo. Sim. Para os espartanos, era uma desonra chegar na idade avançada, porque ele não, tipo assim, eles queriam morrer na batalha porque aquilo era honroso. Então, a honra, por exemplo, por muito tempo foi muito acima da felicidade. E outras, por exemplo, quando alguém chamava, sei lá, tua mãe de filha da mãe, ao invés de tu dar risada junto, tu chamava pra um duelo, porque feriu a honra. Então, tipo assim, os caras iam lá e puxavam a arma um pro outro e se matavam. Então, assim, felicidade é uma coisa que a gente, uma busca moderna e imbecil, sinceramente. Imbecil. Eu acho imbecil. Nossa, que interessante. Pode expandir nisso aí? Por que seria tão imbecil assim? Eu acho uma busca imbecil porque o ato de buscar a felicidade te deixa infeliz. Sim. Porque a felicidade, o que é a felicidade? A felicidade é um contentamento com o momento presente. Toda vez que tu deseja, por que o Naval fala assim, todo desejo... Lembra o que o Naval falou, né? Um contrato que te traz felicidade é uma parada assim. Todo desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até que você alcance aquele desejo. Conseguir aquilo que, então, que assim, tu quer. Se tu quer ser feliz... automaticamente isso te deixa infeliz. Então, a busca pela felicidade em si, ela é uma burrice por quê? Se tu quer ser feliz, quer dizer que tu já tá infeliz e tu tá dizendo pro teu cérebro, eu tô infeliz, eu quero felicidade. Só que a felicidade é algo que tu realiza ao momento que tu diz assim, ó, estou completamente presente e contente e realizado com o que eu tenho. Daí tu vai dizer assim, não, mas eu não tô realizado. Eu tô pegando ônibus, eu tô fudido, eu tô desempregado. Tá, tudo bem? Mas não, então tu não quer buscar felicidade. Então tu quer buscar aqui uma realização. E tá tudo certo. E é aqui que as pessoas se perdem muito. Porque quando tu tá buscando algo de executar, tu tem que... Foda-se a felicidade. Eu vou fazer essa merda. Sim. Então, por exemplo, eu não acredito também em equilíbrio. Por mais que eu sou um cara que tenta procurar estar no caminho do meio, estar no tal, para quem é do budismo, etc. Ou perseguir o logos para quem é estoico. A minha ideia é o quê? É que a criação de verdade, fazer algo lendário, algo foda, é algo que tu não tem que buscar deitar no equilíbrio. Tu tem que estar realmente no extremo das duas coisas, da criação e da destruição. Por quê? Porque tu vai ver qualquer coisa que foi muito incrível que foi criada na humanidade, ela não foi através do equilíbrio. Ela foi através do desequilíbrio. Sim. O próprio universo, né? Se a gente vai pegar pelo menos a teoria de como a gente tem do universo, o Big Bang, por exemplo. Então, e dizem que o universo ele faz esse fluxo de contração e expansão. E nesse momento a gente está na expansão. Expansão, é. Então, a dualidade das coisas, elas fazem com que quanto maior a dualidade, maior a criação, o poder de criação. Sim. Então, por exemplo, agora, né, eu e minha esposa, estamos grávidos. A gente vai ter o filho daqui a 2 meses. É um momento, por exemplo, que a gente sabe que a gente vai ter que se entregar muito para isso. Não existe equilíbrio ali. A vida dela já é cuidar da criança. Já é toda vez que ela vai botar uma comida na boca, ela já pensa, será que isso vai fazer bem pro meu filho? Ela vai ter um momento ali de... Esse momento de criação agora tá sendo totalmente fora de um equilíbrio normal para ela. E todo o processo que eu tive de criação de uma empresa que foi foda, foi através desse processo de dedicação total, de obstinação, de ficar obcecado naquilo. Por exemplo, o pessoal fala, nossa, como é que tu conseguiu entender tanto de IA em 1 ano? Porque eu faço isso, por exemplo, 12, 14 horas por dia. E, então, eu não acredito nessa coisa de um equilíbrio no curto prazo. Eu acredito que pode existir um equilíbrio ao longo da tua vida, mas buscar um equilíbrio, assim como buscar felicidade, buscar equilíbrio é quase como se fosse assim, não que eu acho que seja isso, mas como se alguém tivesse pensado, como é que eu posso deixar todo mundo imbecil, fazendo só coisa ridícula e ficando na mediocridade? Porque é isso, tu querer equilíbrio e querer buscar uma vida feliz é viver uma vida medíocre. Sim, de fato, faz todo sentido. Cara, que loucura tu falasse muitas coisas. Viram, pessoal, a banda é alta aqui, né? Alta quantidade de dados por minuto aqui, o pau pegou. Cara, tu falou de Corrida dos Ratos, que os caras têm lá a gaiola lá de ouro e tal. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, que era como sair da Corrida dos Ratos, acho que a gente pode falar depois. Mas eu queria fazer uma pergunta mais interessante no começo. É que tu falou desse negócio, né? Que, porra, pra tu ser feliz... automaticamente tu tá contente onde tu tá. Porém, pra tu empreender ou sair de onde tu tá, por definição, tu não tá feliz. Tu tá querendo fazer uma outra coisa. E não tem problema tu não tá feliz. Não tem problema nenhum tá feliz. Esse é o momento de tu talvez se sacrificar pra tu ir e conquistar as suas coisas, né? Aí, eu acho que isso é muito interessante, cara, e eu queria frisar isso pro pessoal de casa, porque as pessoas, elas acham muito o contrário, né? Que tu tem que ter esse work-life balance aí, esse balanço entre trabalho e sei lá, tua vida pessoal,
Mas se tu quer realmente conquistar aquilo que tu quer, pelo menos um tempo ali, um período, né? Tu vai ter que se dedicar e tu vai ter que ser infeliz. Sim. E tá tudo bem. É uma coisa que tu tem que passar. Só que a minha pergunta é o seguinte, beleza. Assumindo que as pessoas de casa entenderam isso e que elas estão dispostas, não, beleza, eu vou ser infeliz aqui por um determinado período de tempo. Como será que tu faz pra tu aplicar isso, mas tu não ser pego daí pela corrida dos ratos aí, tu não ficar nessa de vai, mais dinheiro, não sei o que, e aí tu se coloca na gaiola de ouro, porque eventualmente, em teoria, né, tu é pra ter um limite ali, ou talvez tu queira colocar um limite, ou como que tu vê isso assim? Aí que tá, eu acredito que o que nos faz nos perder é a falta de consciência. E a consciência, o que é consciência, né? A consciência, ela surge através do contraste. Por exemplo, se a gente tivesse muita sombra, que é o ponto de estar tudo escuro, eu não ia te ver. Eu não ia estar consciente que tu tá na minha frente, eu não ia estar consciente que tem um microfone aqui. Se tivesse muita luz, uma luz assim absurda, a gente também não ia enxergar nada, porque tá tudo branco. O que faz com que eu consiga enxergar as cores? E tu? São as sombras, é o equilíbrio entre sombras e luz. Então, tem que ter essa sombra, tem que ter a luz, ou seja, tem que ter um contraste. Então, o que eu quero dizer com contraste? Tem que estar muito claro como tá agora e como tu quer. Então, tem um vídeo que eu acho muito bom, acho que é do Frank Kern, que ele fala sobre o dia médio perfeito. Pô, isso é bom. É muito bom. Porque isso é um puta contraste. Tipo assim, qual que é o meu dia médio perfeito? Porque é uma ignorância total tu pensar assim, cara, mas eu vou lá, vou chegar. Eu e o João, a gente pegou um barco lá com as nossas mulheres no Rio, lá em Paris, por exemplo, sabe? Fazer uma coisa que, absurda, eu tenho até hoje essa memória, uma coisa, mas não é todo dia que é assim. Não é todo dia que tu vai estar lá, a gente tem até foto, né? A gente tomou champanhe lá, num barco, olhando pra Torre Eiffel. Não é todo dia isso. Então, qual é que é o teu dia médio perfeito? Isso pra mim foi uma coisa que foi fantástica pra minha cabeça. E outra coisa também que... Só uma coisa, tá, pessoal? Quer saber mais disso, tá? Lá no curso do VTurb, a primeira aula, eu falo disso, Lá dentro da área de membros do VTurb, aula número 1, dia médio perfeito, de tanto que eu dou importância, mas pode continuar. E pra mim, assim, isso foi uma coisa muito foda. Não foi, se eu não me engano, foi tu que me falou isso. Ah, é? Em 2016 ou 2017. Acho que foi 2016, finalzinho de 2016 ou começo de 2017. Foi tu que mandou esse vídeo. Eu já tinha entrado em contato com isso de outras formas. Mas não era... Ali foi uma coisa que, brilhou pra mim, assim. Mas o que fez pra mim, assim, realmente foi ter lido mais de 120 livros em 2014, sendo que em 2015, sendo que em 2014 eu só li um livro. Eu li um livro só em 2014, que foi dia 30 de dezembro de 2014, na praia. Eu tava lá em Cidreira, na praia do Rio Grande do Sul. Aquela praia de pobre, né? Aquela praia, tipo assim, só pé rapado vai, que tem aquele parque de diversão que quase... Tu anda aqueles negócios tudo enferrujado, quase cai. Ou seja, não tem o que fazer lá, sabe? Não tem o que fazer. E eu tinha um iPad bem surradinho que tinha... Eu ficava jogando Worms, né? Sabe o Worms das bonequinhas? É legal. Ficava jogando lá. Só que uma hora eu enjoei de jogar Worms, eu tinha um livro que falava assim, trabalho 4 horas por semana. Eu pensei, ia ser bom trabalhar só 4 horas por semana. Daí eu li esse livro, comecei a ler perto do meio-dia, dia 30 de dezembro, na rede, lá na frente da casa. E assim, chegou de noite eu ainda tava lendo aquele livro. Saí só pra almoçar e, minha esposa até, na época, minha namorada até achou esquisito, porque eu nunca lia nada. E foi o primeiro livro que eu li. Eu matei em um dia aquele livro. No outro dia eu comecei a ler um livro do Conrado Adolfo, 8 P's do Marketing, que é um livro desse tamanho, só que claro que eu não terminei, né? Esse livro num dia. Eu nunca li esse livro aí, cara. Eu sei que era muito famoso, na época lá que a gente... Aliás, a gente não, né? Que eu comecei, pelo menos, tinha a dualidade, né? O Conrado Adolfo e o Érico Rocha. Sim, eram os dois. E daí eu era mais do Conrado, apesar de não ter consumido o conteúdo de nenhum deles. Eu tinha feito um curso dele que era de agência e tal. E nem era na verdade eu falei errado, nem é 8Ps, era o iJumper. Nossa, iJumper. iJumper, porque eu queria saber como é que funcionava esse negócio de marketing digital. Ô, pessoal, aqui a conversa aqui tá antiga, hein? Tá, iJumper, porra, iJumper é antigo, E daí... O moleque nem sabe o que é isso daí. Nem sabe o que é isso. Conrado, o que é Conrado? Eu tava conversando ontem com o Conrado. Ah, é? Ah, legal. Ele queria que eu fizesse umas IAs lá pra ele. E daí em 2000 eu pensei, cara, quanta coisa mágica tem nesses livros, cara, olha que foda essa vida. É muito foda essa vida do Tim Ferriss. O cara foi lá, dançou tango, e daí foi lá e lutou com os caras lá, e daí o cara vendia cápsula. Tu vê, tipo assim, eu acabei vendendo cápsula. Ele vendia Nutra, Ele vendia Nutra? O caralho. Ele vendia Nutra. Cacete, o Tim Ferriss rodava Nutra, pessoal. Sim, tem esperança pra vocês aí, ó, viu? Vocês conseguem mudar de vida. Tim Ferriss rodava Nutra. Que engraçado. Cara, foi assim que tu começou no digital, então? Foi. Com essas paradas? Assim... Foi exatamente, foi isso. Eu li esse livro do Tim Ferriss
E foi o que me despertou, porque nessa época eu tava negativo, todo mês eu terminava assim, um mês menos 10 mil, menos 12 mil. Mas o que tu fazia nessa Eu época? tinha uma agência de desenvolvimento de site, de programação. Então eu tinha, é verdade. eu tinha assim, custos, eu começava já menos 10, 12, porque assim, eu tinha escritório, funcionários, etc. E eu tinha que dar um jeito de pagar. Então eu começava negativo, mas eu dava um jeito de pagar ao longo do mês, né? Então eu pegava um sitezinho ali, fazia uma rede social ali. Mas era aquela coisa, sabe? Eu não sabia vender, então tipo assim, eu pegava quem aparecia. E era uma porcaria, né? Porque eu só pegava cliente ruim e queria pagar pouco. Sim. Essa foi a época que tu conheceu o Lelo, ou não? Foi a época que eu conheci o Lelo. O Lelo, quem não sabe, pessoal, é ele é sócio do VTube, sabia? Sim, ele tem uma porcentagemzinha ali. Legal. O Lelo, ele é bom, foi nessa época, foi no MSN. Caramba. No MSN, sei lá, uns 15 anos atrás, acho, por aí. Num grupo de desenvolvimento, e eu dei a moral ainda, tipo assim, era um grupo de jQuery, né, tipo, um tipo de linguagem, e ele foi fazer fazer uma pergunta lá, e eu tipo, vai ler a documentação. Falei, tipo assim, pra ele, tipo, deixa de ser preguiçoso, vai ler a documentação. E daí ele pegou, tipo, o que tu fez comigo? Ele pegou a moral comigo, achou que eu era alguém, começou a conversar comigo, e a gente começou a ficar, mas eu não sabia porra nenhuma. Não, mas foi bom, hoje em dia ele manda bem, foi que nem o João, porque o João, pra quem não sabe como conheceu, foi assim, no evento lá de marketing digital em 2016. Finalzinho de 2016. Foi muito depois dessa parada da agência? Quanto tempo, assim, entre a gente se conhecer lá até a gente, tipo, sei lá, até tu... entre a agência e a gente se conhecer. Foi pouco tempo até. Assim, minha transformação foi muito rápida no marketing digital. Após a minha dedicação também, né? Porque imagina, em 2014 eu li um livro. Ao longo da minha vida eu tinha lido 4 livros. Sendo um deles que eu tinha lido a Bíblia inteira. Então assim, 4 livros só. E daí em 2015 eu li mais de 100 livros. Caralho. Eu tenho anotado lá 129 livros. Daí eu mudei pra 128 pra ficar um número mais bonito. E agora eu falo 120 pra galera não achar que eu tô mentindo o número. Arredondar ali. Então, tipo assim, agora eu falo mais de 100 também pra, tipo assim, 120 livros, mas foi mais 120 livros. Foi cerca de 129 livros. Como é que eu li tanto, né? Eu ficava escutando audiobook, baixava na internet, no YouTube, ficava lendo o tempo todo. Por quê? Porque eu queria absorver tudo, sabe? Eu tava numa sede, assim, beleza, existe um mundo diferente. A tua meta era ganhar grana. Eu queria mudar de vida, assim. Eu queria ter qualidade de vida. Eu queria morar no Canadá, eu queria imigrar, né? Então eu comecei a estudar francês, comecei a estudar como é que funcionava a imigração e tal. E eu precisava de 80 mil reais para poder ir pro Canadá. Então eu olhava... eu comecei no marketing digital para ganhar 80 mil reais. Mas isso daí é um padrão do Canadá, assim, tipo, quero imigrar, eles vão te pedir 80 mil. É que, assim, como é que eu ia imigrar, né? Eu ia fazer a faculdade lá, eu me inscrevi na faculdade. Então, assim, a minha esposa, na verdade, ia fazer a faculdade e eu ia ter que ganhar uma forma de trabalho lá. Um work permit, que é tipo assim, é uma permissão de trabalho. Sim. E dependendo do lugar que eu trabalhasse, se eu trabalhasse durante 6 meses, eu já ganhava a possibilidade de entrar com um visto para ficar lá. Dizem que o Canadá é um dos mais... Aliás, dos países desenvolvidos, assim, um dos mais de boa ali, né? Mas, bom, não sei, foi só o que eu escutei. Foi assim, é que na época que eu comecei a aplicar, Quebec, que era a província que falava francês, né? Ela era muito fácil de entrar. Então eu comecei a estudar pra lá. Só que daí começou a ficar difícil, daí eu fui pra outra, daí eu fui indo pra outra. E por fim eu queria ir lá pro meio do Canadá, no meio do gelo lá, Sim. Que era mais fácil, era só 6 meses. E que eu precisava de 80 mil, porque eu pagava a faculdade da minha esposa, pagava a nossa estadia lá por 6 meses, um pouquinho mais, e conseguia daí migrar pra lá. Entendi isso aqui. A tua meta inicial era essa, cara. Isso. Vou ter 80 mil aqui. Quero fazer 80 mil reais com marketing digital. Por causa do Tim Ferriss, dos livros que tu leu lá, essas porra tudo. Exatamente. Porque eu percebi, cara, eu quero morar num lugar que tenha qualidade de vida, que eu possa trocar ideia com pessoas igual o Tim Ferriss, porque eu morava em Canoas, num bairro extremamente violento e pobre. Tu acha... Já vamos falar sobre isso, tá? Mas tu acha que essa é a motivação correta pra tu começar? Ou, sei lá... Se tu voltasse no passado e tu fosse conversar com aquele Alan lá, será que tu falaria pra ele alguma outra coisa, pra ele talvez trocar de motivação, talvez pensar sobre uma outra coisa que ele deveria estar focando? Não sei se já chegou a refletir sobre isso. Eu não... Porque assim, mesma coisa, cara, como tu. Quando eu comecei, eu queria ganhar grana. E sei lá, todo mundo começa a querer ganhar grana, depois as pessoas descobrem que grana, que tipo, beleza, ganha grana, mas não é isso, né? E muitas pessoas até ficam mal sobre isso. Eu fui uma pessoa que eu fiquei mal também, tu talvez tenha acontecido isso. O cara ganha grana, ele, porra, e agora, o que eu vou fazer? Daí eu, tipo, sabe... Até pedi dica de psicólogo pra ti, um tempo atrás aí. E daí, eu não sei até onde isso é bom ou não é. Porque, sei lá, parece que é bom, mas daí tu vai e depois fica mal, sabe? Porque assim, essa busca por algo pra nos satisfazer, ela é ilusória, né? Tipo assim, não é o fato de tu estar no lugar que vai te fazer feliz ou não. Ou ter conquistado alguma coisa, ou não. E tanto que, tipo assim, essa galera youtuber que ficou famosa e tal, tudo fica depressivo. A galera do marketing digital mesmo, conheço um monte de gente que, tipo assim... Vários, também é. Então, assim,
Mas eu acho que tem que ter um motivador para sair do lugar, né? A minha não era nem em si o dinheiro. Eu queria os 30 mil para poder o quê? Qualidade de vida. Eu queria mudar para um lugar, ser programador no Canadá, etc. Eu acho que é importante... O que eu acho que é importante para uma pessoa que quer mudar de vida? Que eu vejo que muita gente fica na merda. Porque parece que assim, se tu olhar para tua própria vida, muitas vezes parece que a gente tá numa rodinha de ratos também. Parece que a gente tá num labirinto, que a gente não consegue sair dali, que a gente entra de novo no mesmo ciclo. E a gente se pergunta, porra, de novo eu tô fazendo essa mesma merda, cara. Por que eu não paro de fazer isso? Eu já sei que não é para mim, sei que tá errado isso aqui e continuo fazendo. Então, como é que tu consegue sair disso, né? Eu percebi para mim, assim, são duas coisas. Uma é ter uma visão, foi o que eu aprendi lá lendo esses livros. Teve um dia lá foi em outubro de 2015, num domingo, eu tava indo buscar meu notebook, porque eu tinha deixado no escritório, mas eu precisava entregar um site na segunda, daí eu peguei a minha motinha, eu tinha uma Dafra 150, fui com a minha motinha lá acelerando. Daí... Imagina o Alan na Dafra 150 dele, pessoal. Cara, eu tenho a chave dela, eu abri minha gaveta hoje, eu tenho a chave dela até hoje. Caramba. Eu vendi ela, mas eu esqueci a chave do O cara tá até hoje empurrando. Mas eu fui pro escritório lá buscar ela, e daí eu fui fazer tipo um atalho num bairro que tinha mais nobre ali. E quando eu fiz esse atalho, era domingo, então, sim, nas casas, a maioria não tinha, acho que, doméstica trabalhando. Depois eu fui pensar sobre isso, né? Porque tinha uma mulher indo botar lixo na rua e a garagem dela tava aberta. E daí, quando ela me viu, acelerando uma dafrinha, fazendo a curva, ela largou o lixo no meio da rua e saiu correndo e ficou apertando o controle assim pra fechar. E eu passei olhando assim, tipo, tá acontecendo aqui, tá ligado? Que merda é essa? Eu não entendi o que tava acontecendo. Uhum. Eu fui indo e fiquei pensando, o que aconteceu? Cara? A mulher largou o time da rua e saiu correndo. Ah, cara, ela achou que eu ia assaltar ela. Sim. Porque tinha muito assalto lá, né? Eu pensei, porra, eu tô trabalhando um monte, tô trabalhando domingo aqui pra ganhar dinheiro pra quê? Tipo, olha que merda. Tipo assim, se eu conseguir... Assim, dificilmente eu vou conseguir ter uma casa daquela. Poderia ter assaltado, né? Eu podia ter assaltado. Trabalhando um monte aqui, é só pegar a velhinha ali, pega a carteira, se manda, na Dafra. Eu pensei assim, que merda, eu não quero, tipo assim, ganhar dinheiro de morar aqui, tá ligado? Tipo assim... E daí eu pensei, cara, mas como é que eu... Eu tô lendo um monte de livro. Tá aí, Alan, que merda, tá lendo um monte de livro. O que tu aprendeu? Eu pensei assim... Eu pensei sobre o superpoder eu tava lendo sobre a biografia naquela época algum livro lá do Bill Gates. Uhum. E ele era um cara que falava assim, o superpoder dele, ele queria que fosse ler mais rápido, né? Cara, que coisa mais nerd, né? Tipo assim, ler mais rápido. Mas eu entendi por que ele tá falando ler mais rápido? Cara, hoje eu consigo, como eu tive um acervo maior de informações, né? Eu consegui aumentar o meu número de exposição através dos livros, eu conseguia ter uma capacidade de imaginar mundos que antes eu era limitado, eu não conseguia ver aqueles mundos, aquelas possibilidades, né? E eu pensei, cara, esse é o maior poder da humanidade. É poder imaginar. Porque se eu imaginar de forma concreta algo, eu vou conseguir me sacrificar para aquilo, porque aquilo é tão concreto na minha cabeça que essa dor presente, ela é ínfima perto daquilo que eu posso conquistar. Sim. Então, naquela época, depois eu descobri que tem outra coisa mais importante do que isso, mas naquela época, eu sem querer inventei isso. Porra, abri esse loop aí, hein? Abri um loop. Cacete, agora eu tô curioso. Só no final. Agora, só no final, falo uma coisa mais importante do que a capacidade imaginativa. Mas a capacidade imaginativa é uma coisa extremamente importante nossa, humana, Sim. onde a gente consegue consolidar algo na cabeça, num plano mental, para depois fazer isso num plano físico. Então, cara, é isso. Eu preciso ter na minha mente exatamente o que eu quero. E daí foi onde eu comecei a desenhar a minha vida, fazer um desenho de vida, né? Onde eu fiz o quadro dos sonhos, botei lá as fotos que eu queria. Eu pensei, cara, é isso, cara. Eu vou fortalecer essa imagem mental minha aqui pra eu resistir. E não aquela coisa, então tu acredita em... Sei lá, como é que é o nome disso aí? Atração, poder da atração. Lei da atração. Foda-se lei da atração. Tipo assim, eu botei um negócio aí pra poder olhar e saber que eu ia ter que me sacrificar aqui pra poder chegar ali. Ter clareza na meta, Ter né? clareza. Clareza, geração. Clareza, geração. E olha só. Clareza, geração, pessoal. Eu pesquisei essa palavra no Perplexity, que é uma AI, a melhor AI que faz análise de pesquisa e tal. E essa palavra, ninguém citou ela, é de ninguém. Então eu falo ela várias vezes. Então ela é minha, hein, gente? Clareza, geração. Alan Nicholas. Tracinho, Alan Nicholas. Top, boa, Alan. Alan, olha só, cara. Já vamos continuar a tua história. Só quero fazer um loop aqui, tá? Porque tu falou que, porra, tu leu vários livros e os livros, pelo que tu tava falando aqui, mudaram tua vida. E eu vou dizer que a minha também, tranquilamente, né? E as pessoas e diz o Charlie Munger, ele fala, cara, eu não conheço nenhuma pessoa muito rica que não lê aliás, não muito rica, mas uma pessoa, talvez muito rica ou sábia, enfim, pessoas boas, seja lá o que isso quer dizer, pessoas
inteligentes aí que ajudam a sociedade, que não leem o tempo inteiro. Então, Warren Buffett lê o tempo inteiro, o Bill Gates lê o tempo inteiro, o Charlie Munger, ele morreu faz Sim, faz pouquíssimo tempo. 2 meses aí, tadinho. Também li o tempo inteiro. Aí assim, cara, já vamos voltar pra tua história, pra a continuação aí na busca dos teus 30 mil. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui pra gente já passar pra galera aqui. Qual tu acredita que foram os livros mais influentes que tu já leu na tua vida? Eu diria que por estágios, né? Acho que cada momento, cada pessoa, cada livro eu vejo como se fosse uma chave diferente pra entrar na tua cabeça, e a maioria das chaves não vai dar clique. Então, tipo assim, se tivesse uma fechadura aqui, cada livro que tu pega, tu bota aqui, não deu. Não deu, mas vai ter 1 ou 2 livros ali que vai dar na tua cabeça. E daí vai te desbloquear. Porque cada um de nós temos experiências individuais, desde a nossa família, que fizeram com que a gente tivesse traumas, com que a gente tivesse personalidades diferentes. Sim. A gente tem nosso DNA, que faz com que a gente tenha impulsos biológicos que vão ser direcionados para coisas diferentes. Então, assim, cada livro com certeza vai mexer com pessoas diferentes. Então, por exemplo, o livro que mexeu comigo não necessariamente vai mexer contigo. E também cada livro fez sentido numa época da minha vida. Então, assim, quando eu tava lá fudido, sem grana, endividado, teve livros para mim que fizeram muita diferença. Por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária fizeram muita diferença pra mim. O T. Harv Eker lá, né? Isso, exatamente. É um livro que até hoje, assim, ele é um livro que ele é fraquinho, digamos assim, ele é bem basicão, ele é bem chulo no sentido assim, todo mundo já repetiu várias vezes o que ele falou, ele repetiu o que Napoleão Hill falava, Napoleão repetia todo mundo antes dele também. Sim. Então, assim... O Barbeiro tava lendo esse livro hoje, tá? É? Ó, pessoal, quem quiser, tá, de Floripa, cortar o cabelo lá na Corte Visagismo pra homem, chama o Abner lá, até recomendei pro Alan. Eu falei que ia falar dele antes de começar o podcast, esqueci, cara. Tu tem que ser afiliado dele, tá pois é. Mandando um monte de gente. Não, mas é porque ele é gente boa, cara. Eita, tem um negócio bom, gente boa, o cara recomenda, né? Mas ele é barbeiro, o bicho, ele ganha bem, ele é um barbeiro top, assim, e ele tá lendo esse livro, cara. Que massa. Então é um livro bem pra quem tá, né, começando aí. Mas o que mais? É um livro que eu indico, porque assim, por mais que seja básico, são coisas que nós que viemos de famílias pobres, nós tivemos enraizado nas nossas crenças várias coisas idiotas sobre dinheiro. Sim, sabe? sem dúvida. E daí faz com que... Eu conheci muita gente que ganhou... E tu conhece também, porque até trabalhou com a gente. A gente ganhou muito dinheiro no marketing digital e perdeu tudo. E eu percebi que foi, cara, por causa de uma crença do que o cara tinha ali. Agora o João ficou curioso, não vou falar. Depois tu me conta. Depois eu conto. Eu não vou falar agora. Quem será que é, mano? Mas, várias pessoas já trabalham com a gente, devem ter... É bom, sei lá. Enfim, manda bala aí. Mas então, assim, esse livro ele te ajuda a quebrar algumas crenças. Então, Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. Pra mim foi assim, trabalho 4 horas por semana, porque me inspirou, talvez inspirou outras pessoas. Eu conheço muita gente que foi inspirada. Eu também. O próprio Bruno Piscinini, né? O Bruno. Ele foi inspirado pelo trabalho... Tanto que ele foi o que mais se viu próximo, assim, do Tim Ferriss, né? Foi lá, viajou pelo mundo e tal. Tinha o curso dele que era Férias Sem Fim. Livro Férias Sem Fim. Então, assim, muita gente foi inspirada pelo Tim Ferriss. Então, é um livro que eu indico para quem quer começar. Até hoje, eu acho que eu já li ele ano retrasado de novo. Eu achei fantástico de novo. Então, trabalho 4 por semana. Eu acho que Segredos da Mente Milionária, eu diria assim... para quem quer começar. Agora, para quem já tá naquela confusão, que tá tipo assim, cara, eu tô com muita coisa, eu não sei por onde eu vou andar. Daí teve outro livro que foi indicado pelo Mário Vergara para mim, que foi Essencialismo. Esse livro para quem tá... Essencialismo. Sim. Esse é muito bom. Greg McNeil, é fantástico esse livro. Outro livro também no meu comecinho que fez muita diferença para mim foi o Mindset. Inclusive eu escutei várias vezes. Da Carol Dweck lá. Não sei o nome dela. Eu gosto do Dweck. Eu lembro que eu escutei o podcast do Conrado, tinha 3 horas de podcast. Eu escutei umas 5 vezes sobre Mindset e depois eu fui ler o livro. Cara, realmente fazia muito sentido, sabe? Mindset fixo, Mindset que era mais flexível, né? Então, assim, eu poderia, assim, hoje eu já li, se eu pegar desde 2015, eu já li mais de 500 livros, possivelmente mais de 600. Mas depois de 500 e poucos eu parei de contar. Então, eu já li possivelmente mais de 600 livros. Tenho meus livros preferidos hoje, que eu tenho. Por exemplo, o livro Naval é um deles, o Almanac de Naval. Eu diria que foi o livro que até gerou o movimento da minha empresa hoje, digamos assim, que foi uma indicação, inclusive do Naval. E de várias pessoas, de vários amigos, inclusive do Bruno Piscinini também. Mas o que exatamente? Que é o The Beginning of Infinity. Do David Deutsch. Isso. Cara, tu conseguiu ler essa porra aí? Cara, é a primeira vez que eu tentei, eu não consegui. Porra, minha cabeça dói, mano. Dói. Desafio, tá? Quem consegue ler esse livro aí, mano? Cara, dói a cabeça. Dói a cabeça. É muita banda, cara. Tipo, cada frase do caralho, tipo... Porra. Eu tentei ler, daí eu parei. Eu falei assim, não consigo. Daí o Bruno Piscinini tava ali e falou, cara, volta. Daí eu voltei a ler só pelo desafio. Daí eu consegui ler a segunda vez. Mas assim, difícil a leitura, mas vale a pena. Nossa,
Vale muito a pena. Eu preciso desse livro, cara. É muito bom. Sim. E eu depois comecei a ler o outro livro dele, né? Que Fábrica é da Fábrica da Realidade, que é muito bom também. Esse não terminei de ler. Comecei a ler outros e tal. Mas assim, esse livro, por exemplo, é um livro... Se for pegar os livros atuais meus, que são muito bons. O Naval atualmente não é o livro preferido, mas assim, pra quem tá começando, acho que tem que ler. Hoje meus livros são livros bem diferentes. Eu tenho um livro que é Os Escritos de Yusin, que é quase minha bíblia, que daí é sobre não dualidade. Os Escritos de Yusin. É W-H-S-I-E-N. É um antigo chinês, um mestre da não dualidade, e eu gosto muito da filosofia. A filosofia que eu mais me assemelho no sentido mais, digamos, espiritual, entre aspas, seria uma filosofia mais taoísta. Então, tipo, eu vou para esse lado que eu gosto bastante. Então, ali tem muitas reflexões que me fazem muito sentido para mim, sobre não dualidade, etc. E tá a simulação do que a gente vive numa simulação aqui. Daí a gente pode entrar nisso depois. Mas e outro livro que daí é o o Início do Infinito, que é o The Beginning of Infinity. E, deixa eu pensar... Cara, acho que são esses dois, assim, que são livros fantásticos, assim, atuais, sabe? Por muito tempo, os livros do Yuval Harari também foram muito importantes. Foi lá que eu descobri IA. Os Sapiens ali, essas coisas. O Sapiens. Foi lá na nossa... Eu li o Sapiens lá naquele bar que a gente fez lá que a gente fez o cruzeiro. O cruzeiro lá com os afiliados lá? Isso. Eu pensei, vou pegar um livro pra ficar de boa aqui e tal. Cara, ali Sapiens me deu uma crise de ansiedade, porque eu pensei em um monte de coisa, assim. Cara, nessa viagem, mano, eu fiquei lá... Nossa, eu era um imbecil, né? Eu fiquei a viagem inteira, pessoal, tipo, sei lá, uma semana, não sei. Eu tava começando a namorar com a Larissa. Daí eu tava lá, eu pensava na Larissa e planejava como que a gente ia faturar 10 milhões por mês. E fiz os gráficos e tal. Não sei pra porra nenhuma. No final a gente não fez nada, tá ligado? Lá foi tudo pro lixo. Mas, cara, só deixa eu... Bom... A gente deu várias voltas, né? Deixa eu expandir nesse negócio aí que tu falou. Tipo, parece que... tu falou, cada livro ele vira uma chave. Então, meio que tu tá preparado pra receber aquele livro em determinados momentos da tua vida. Faz todo sentido, porque, pô, se tu tá num momento que tu tá ruim, talvez tu precise de um livro que faça tu ficar bom. Sim. Se tu já tá bom, talvez tu queira um livro que faça tu ficar melhor. Então, se tu tá ruim e recebe um livro pra ficar melhor, não faz sentido. Então, eu entendi. E daí parece que, pelo que eu entendi que tu me disse, né, que daí conforme tu desbloqueia, um livro te desbloqueia, isso abre margem para outros livros. Sim. Porque tu só vai estar pronto para receber, sei lá, o livro O Começo do Infinito, depois que tu, sei lá, talvez minimamente começar a satisfazer os teus desejos mais primários, talvez ganhar dinheiro e tal, etc. Com certeza. Sim. Cara, achei isso muito interessante. Daí, meio que cada pessoa, cada estágio da vida tem um livro para si, né? Um livro que desbloqueia ela. Sim. Não existe uma ordem, né, que a gente poderia, sei lá, tipo, imagina que tu vai fazer uma mini mentoria assim e falar, cara, essas aqui são coisas importantes. Tipo, consome esses livros aqui. Cara, tem. Poderia dizer essa ordem. Pensa assim, uma pessoa que ela não está muito longe de estar realizada ou faturando bastante ou escalando seu negócio, etc. É uma pessoa que não tem conhecimento dos fundamentos. Porque copy, por exemplo. Copy, tu foi o cara que abriu muito meus olhos para isso também. Porque tu era um cara que ficava estudando lá, Gary Halbert, Eugene Schwartz. Tu era o cara que estava lá pegando o fundamento, a base. E graças a isso tu se tornou um dos maiores copywriters do Brasil. Então, só que nem todo mundo está preparado para isso. Então a galera vai ter que consumir o que eu chamo de vômito. E que vômito? É o vômito? Vômito. Cara, olha esse corte, pessoal. Por que você deve comer vômito? Por que você deve comer vômito? Cara, vai viralizar. Certeza que, ó, Nicole, pega esse corte aí, Nicole. Pega esse corte que eu gostei, tá? Viu como sai coisa boa? Fala aí. Vamos vomitar neles, Alan. Vamos entrar no vômito. Vamos entrar no vômito. O que acontece, né? Por exemplo, quando tu é uma criança, que nem eu vou ter um filho agora. Então, assim, a criança, ela não pode consumir feijão. Ela não pode consumir, sei lá, uma massa, uma carbonara. Sim. Ela vai ser introduzida na alimentação através de um leite que inicialmente é o colostro, que é um leite mais grosso, diferente, que começa a sair da mulher. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Eu tive que estudar muito sobre isso para poder comprar um monte de coisa. Mano. Então, tipo assim, depois eu acabei aprendendo um monte de coisa isso aí. Mas assim, beleza. Então, assim, a criança vai ser introduzida de forma alimentar. Porque até então, a criança na barriga da mãe, ela está sendo alimentada através do cordão umbilical. Então, a mãe quebra os nutrientes todos lá e só manda os nutrientes para a criança. Agora, a criança vai ter que começar a desenvolver a sua própria bioma, o seu próprio intestino vai começar a funcionar, que nunca funcionou antes. Então, ela vai ter que começar a ser introduzida. Então, pega uma pessoa que não lê muito. Eu não posso dar pra ela, por exemplo, o The Beginning of Infinity. Tá louco. Entendeu? Ela vai jogar na minha cabeça. Não passa da introdução. Então, assim, ela precisa do quê? Ela precisa de vômito. Como assim vômito?
olha um passarinho, por exemplo. O que a mãe do passarinho faz? Ela pega uma minhoca, algum inseto, ela mastiga, ela vai... O ácido que ela já tem aqui vai fazer com que aquela comida fique mais fácil para o passarinho comer. Então, esses livros best-sellers, a maioria deles são vômitos. Como assim, vômitos? Alguém pegou e deixou mais simples. E quem leu esse livro também deixou mais simples. E deixou mais simples, deixou mais simples. Tu tá lendo lá o 10º vômito. Não é nem o primeiro vômito. É o 10º vômito. O próprio livro The Beginning of Infinity é também, de certa forma, um vômito. Porque se tu quer ver a real, tu vai ter que ler os papers que ele leu para poder chegar nas conclusões que ele chegou. Mas tu já tá lendo ali a conclusão dele em cima de vários estudos científicos. Sim, que ele já literalmente digeriu. Né? Mentalmente e vomitou. Interessante, por isso que é o vômito. Gostei, é um vômito, porque tipo assim, é um vômito mental. Então, sim, tipo assim, boa. Só que daí o que acontece? Por que essa pessoa tem que pegar um desses livrinhos que são... Eu falo, né? Tipo assim, cara, best-seller, a maioria são lixo. A maioria. Porque tu pensa assim, o best-seller é feito para as pessoas médias. Tu quer que o maior número de pessoas compre. Vamos pegar estatisticamente no Brasil. A média do brasileiro, em 2001, era um QI de 87,8. O brasileiro já era burro, porque assim, a média mundial é 100. Só que a gente conseguiu ficar mais burro ainda, porque agora em 2022 foi feita outra análise e a gente está com um QI médio de 83. Pra gente ter ideia, tem macacos que tem um QI maior que isso. Caralho. Então, o brasileiro, em média, é mais burro que o macaco. Caramba. Então, assim, se tu quer vender livro pra macaco burro, que é o brasileiro... Vou me cancelar agora. Vai ser tudo cortado se tu quiser. Ou não, deixa aí pra os caras sofrer. E tu vai ter que escrever lixo. Porque livro bom, a galera não vai conseguir ler. Sim. Então, mesmo as editoras, elas são obrigadas a simplificar, porque elas querem lucro também no final das contas, para que esse livro chegue das massas. Então, os livros best-sellers dessas bancas aí, tipo assim, são vômito do vômito do vômito do vômito do vômito. Mas tá tudo bem, tem gente que precisa tomar esse vômito mesmo. Só que se tu ficar ali, tu vai ficar na média. Porque, não bem média, né? Porque saiu um novo estudo esse ano, que ano passado, 84% dos brasileiros não compraram nenhum livro. Então, tipo assim, só se tu ler um livro que é vômito, já tá acima da média. Por isso que eu digo muito assim, cara, qualquer coisa que tu faz te tira da média. Qualquer coisinha que tu fizer, tu consegue sobressair. Eu falo assim, cara, eu não sou... O pessoal me chama de especialista em A, me chama um cara fodeirão em A. Eu não me acho. Eu acho eu extremamente iniciante em A. Só que como eu vou lá e faço o que ninguém tá fazendo, pelo menos que eu conheço, eu me sobressaio. Eu levantei o meu bindinho. E daí eu já tô diferente. Sim. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu me sinto a mesma coisa com copywriting, cara. É a mesma coisa. Por isso que eu falo pras pessoas, cara, eu não me acho um copywriter muito bom. Só que talvez eu seja, entendeu? É possível, não sei. Então a média é tão baixa que qualquer coisinha que tu faz, tu sobressai. Então, tu lê um vômito já vai te deixar fora dessa média. Mas assim, então... Por isso que eu falei, até existe uma ordem, que é o seguinte. Leia os best-sellers, leia o que todo mundo indica. Leia, sei lá, os livros de Napoleão Hill, que são, assim, se tu vai ver em si, vai ter gente também agora falando mal de mim por causa disso, mas são uma porcaria. Se tu vai pra base mesmo, de onde Napoleão Hill tirou essas informações, tu vê, cara, ele deputou muita coisa, sabe? Fez muita coisa ficar imbecil ali. Mas as pessoas pegam Napoleão Hill e escrevem sobre isso. E daí fica mais imbecil ainda. E daí tem um cara que pega sobre o que esse cara escreveu e escreve outra coisa em cima disso. E vai ficando cada vez, esse vômito vai se perdendo os nutrientes realmente que tem ali na informação, que ela é mais condensada. Por isso que os livros de hoje que eu gosto, por exemplo, os escritos de Sim, é um livro escrito 2.500 anos atrás. Então, talvez 3.000 anos atrás. Então, assim, é um livro que carrega verdades universais muito densas e difíceis de serem compreendidas. Sim. É aquela frase que tu lê e tu tem que ficar uma semana pensando sobre aquela frase. Eu gosto de informação densa, assim, agora. Eu leio papers de IA. Por que eu leio papers de IA? Não leio simplesmente um blog de alguém. Porque eu quero entender como um cientista pensa sobre isso. Porque daí, eu entendendo os fundamentos, eu consigo criar o que eu quiser. É muito mais difícil ler um paper do que ler um artigo. Teve um paper que eu comecei a ler ontem de noite. Antes de dormir, o cara louco, né? Tinha 201 páginas sobre retrieval, que é, tipo assim, como uma inteligência artificial faz recuperação de dados em bancos de dados vetoriais. Extremamente avançado o negócio. É isso que eu fico estudando. Mas por quê? Porque eu já entendi que se eu começar a comer comida, mesmo sendo criança, eu cresço mais rápido. Então tem isso, tipo assim, tem essa sequência que tu pode ir comendo comida devagarinho, mas se tu comer comida de adulto mais rápido, vai ser mais difícil, mas quando tu aprender a comer, tu cresce mais rápido. Sim. Então, seguindo essa ordem, se tu não lê nada, leia esses livros que todo mundo, qualquer um indica, pelo menos leia, comece a ler. Eu não gosto de ler livro desses caras que eles indicam e tal, já tentei, cara, então lê gibi. Naval fala isso, né? Lê qualquer coisa. O importante é começar a pegar esse hábito de pegar ler. o gosto de ler e depois eventualmente fazer coisas eventualmente boas. tu vai ver que, cara, isso aqui não faz sentido. É uma porcaria. Tu vai pro próximo.
Então, assim, eu por muito tempo até eu demonizei os livros best-sellers, mas hoje eu percebo que eles têm uma função na sociedade, por mais que tenha muita coisa. Eu acho também errado a gente... Não, as pessoas não entendem. Então vamos simplificar por baixo, que é o que a TV faz. Eu sempre odiei olhar a TV aberta. Por quê? Não sei se tu sabe disso, mas a TV aberta ela é feita para que uma criança consiga assistir. Porque essa é a mentalidade de muitas pessoas. Criança. Então, assim, por isso tem que ser bobinho. Sim. Para que a gente tenha uma abrangência maior. Sem dúvida. Então, quem tem um pouquinho mais de meio neurônio a mais, ele não vai gostar do que está assistindo. Então, eu fico pensando, por que eu vou... Que nem assim, no marketing digital, eu também tenho esse paradoxo, que é o quê? Se eu começar a falar do jeito das coisas que eu estudo coisas muito avançadas, quem que vai se conectar com isso? Ninguém. Só que se eu também simplificar demais, eu tô me emburrecendo. Tem um amigo meu que é o Gio Alessandro, que ele é um psicólogo de gênios. Ele fala sobre sobredotados, etc. Psicólogo de gênios. É. E eu descobri recentemente que eu tenho superdotação e TDAH. É? TDAH também? TDAH também. Bem alto. E assim, ele mesmo falou, cara, quando ele percebeu que ele tá ficando mais burro pelas caixinhas de pergunta que ele recebe, porque as perguntas que as pessoas mandam pra ele são muito burras. E cada pergunta que tu recebe, cada conversa que tu tem, principalmente perguntas, é como se alguém jogasse um prompt na tua própria cabeça. E aquele prompt fica rodando e tu fica se fazendo aquela pergunta. Então a qualidade das perguntas... os inputs, né? Faz sentido. A qualidade da pergunta que tu se coloca, inclusive, ela gera a qualidade do teu resultado final. Sem dúvida. Tanto que eu criei dois episódios, acho que tem 2 horas cada episódio, só sobre o poder das perguntas lá no meu podcast. Só sobre perguntas, o poder que as perguntas têm. Quem quiser, pessoal, quando acabar o podcast aqui, vai lá no podcast do Alan, o Vida Lendária. Vai aparecer em algum lugar aí, tá? Pra vocês conferirem aí. O podcast vale a pena. Eu me aprofundo bastante em alguns temas, assim. Mas falando dessa questão do input, ela é algo que, assim, se tu não cuidar com o input que tu recebe, tu vai emburrecer, tu vai ficar mais idiota. Então, quando o pessoal, a massa, né? Tu tem que se adequar. Eu não concordo com ter que se adequar à massa. Eu acho que a gente tem que elevar a massa. E é aqui que eu vejo a inteligência artificial como algo incrível, que é, pela primeira vez na história da humanidade, a gente está conseguindo fazer com que inteligência vire commodity. Porque até então, a inteligência ela era apenas um produto biológico através do nosso gene. Então era uma questão de sorte tu nascer mais inteligente. Ou tu ter mais habilidade, ou tu ter nascido num ambiente onde os seus pais se incentivariam para isso. Então, ambiência e biologia, né? DNA e ambiência que tu foi exposto. Hoje em dia não, por mais que tu tenha uma ambiência pobre e um DNA pobre, ou seja, tu nasceu burro, tu tem uma inteligência que hoje tem um QI equivalente a um gênio, porque vários testes que eu mesmo fiz com o teste de QI no ChatGPT-4 Turbo, ele conseguiu resolver problemas até 155 de QI. Problemas matemáticos foi até 130 e poucos. Então, mesmo o GPT 3.5, que é mais burrinho, ele chegou em testes de QI até 120, 130. E se a gente vai considerar que o QI médio do brasileiro é 83 nos dias de hoje, tu ter 155 de QI, que é um QI equivalente ao do Elon Musk, à tua disposição, 24 horas por dia, faz com que tu tenha uma amplificação. Sem dúvida. Só que as pessoas não sabem nem usar isso. E esse é o problema que a gente enfrenta hoje. Sim. A inteligência, ela tá disponível, é como se fosse assim, o óculos, ele tá disponível e, digamos que tu tem um problema de visão. Tu bota um óculos, tu resolve esse problema de visão. Só que daí, digamos que a gente tem um monte de óculos disponível para todo mundo, por preços extremamente acessíveis. Só que ninguém sabe que precisa de um óculos. Todo mundo acha que... Cara, mas eu nasci assim. Eu enxergo tudo porrado mesmo. E daí, as pessoas não veem que se ela botasse um óculos, resolveria tudo. Que é tu utilizar a inteligência artificial para amplificar tuas capacidades cognitivas atuais. Alan, a gente vai entrar nesse assunto, tá? Agora, ou daqui a pouco, não sei, mas fazendo uma pergunta que eu queria trazer pro pessoal. Sobre esse negócio dos best-sellers e dos livros antigos. Tu tá ligado aquele negócio do efeito Lindy? Já ouviu falar disso aí? Do Nassim Taleb, né? Assim, não dele, mas ele fala no livro dele do Antifrágil, né? Sobre isso. Não tô ligado. Ele fala... Eu já li todos os livros do Nassim Taleb, são muito bons também. E são eu tenho que ler, cara. Isso tá na minha lista, é até uma vergonha não ter lido esse livro ainda, porque tá muito tempo pra eu ler. Esse, na verdade, é Iludidos... Eu não lembro se é Iludidos pelo Acaso, acho que ele fala sobre o Nassim Taleb. Ele fala sobre o efeito Lindy. Mas isso que tu falou, cara, eu vou ler o livro de tantos anos atrás. O efeito Lindy, pessoal, pra quem não sabe... É uma coisa que fala assim, olha, se esse negócio aqui, ele é verdade há muito tempo, ele tem muita chance de ser verdade, porque ele sobreviveu ao teste do tempo. Então, tipo, entre tu ler um livro que foi lançado ontem sobre, sei lá, física, que o professor do ensino médio fez, é mais interessante
Aliás, um livro mais correto seria O Princípio do Newton, porque é um livro que já passou pelo teste do tempo. E aí eu te faço uma recomendação, tá? Não sei se tu conhece isso, mas o pessoal de casa também, que tem um site, cara, chamado Lindy Books. Lindy Books. Que ele fala que são os melhores livros de todos os tempos. Nossa. Que é só livro pedrada, só tipo o começo infinito tá lá. Essa dica aí, eu sei que vai passar batido pelas pessoas, mas talvez seja a melhor dica é uma dica muito já legal, aconteceu nesse inteiro, no podcast do VTube inteiro, todos os episódios. Em termos de conhecimento, sem dúvida, em termos de escopo. Então, cara, é muito, muito interessante assim esse negócio aí. Eu recomendo que quem quiser saber mais sobre livros que são livros excelentes, né? Livros que já passaram pelo teste do tempo. Sim, se foram provados pelo tempo. Nem sempre esse negócio é real, porque pode ser que tenha, sei lá, uma regulamentação que o cara fez há 100 anos, porque naquela época não tinha IA. Daí, porra, então hoje em dia não se aplica mais aquilo, a gente tá vivendo do passado, mas a grande maioria das coisas que sobrevivem a isso, ao teste do tempo, né, são coisas validadas. Por exemplo, ditados, cara, isso é uma coisa muito interessante. Vale mais um passarinho na mão do que 2 voando, entendeu? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Essas besteiras assim, pra isso chegar até hoje, pra passar de geração pra geração, é porque, cara, isso aqui é uma realidade, sabe? Isso é muito interessante quando tu passa a entender isso, porque daí tu consegue filtrar o mundo muito melhor. E aí tu não fica como tu falou, exposto aos prompts mentais que são barulhos. Na verdade, tu só se alimenta de coisas saudáveis, que são as coisas universais ali, que tende a ser verdade por muito tempo e te deixa uma pessoa mais sábia. Então isso é muito interessante, eu queria trazer essa reflexão pra galera. Tu falou um negócio que eu tive uma reflexão super profunda uma vez, jogando Bomberman na New Life. Perdendo pra mim. Não. É assim que acontecia, pessoal. A paulada era tanta, era tanto soco na cabeça, tanta bomba, que o bicho até pensava umas coisas muito doidas, entendeu? Ele falava, caralho, será que a minha vida tá correta, mano? Pô, tô aqui perdendo pro João. O que eu tô fazendo na minha vida? Tá aqui a prova, Mas lá a gente tinha um loucão lá, que era o Matheus, lembra? Esse bicho era doido. Loucão. Tipo assim, cara, o Matheus tava sempre se explodindo. Tipo assim, tu olhava ele vindo pra ti, tu ia pensar, pô, eu vou morrer, mas não porque ele é bom, mas porque ele vai se explodir comigo. Matheus é foda. E daí teve uma vez que a gente fazia, na sexta-feira, a gente fazia uns cafés diferentes, uns negócios assim. Eu lembro que o Matheus, ele deixou o controle dele e foi lá comer. E daí ficou parado. Então, tipo assim, a gente ficou ali se matando. Eu, André e João, que ficavam mais se matando. E daí, daqui a pouco, cara, a gente se matou e o Matheus ganhou. Pela primeira vez na vida. Porque ele só largou o controle. E eu pensei, cara, às vezes é só largar o controle. Às vezes é só não se matar, que tu ganha. E daí eu vi, por isso, daí eu já conectei, né? É por isso, cara, que o Warren Buffett falou que a primeira lição dele, a primeira regra dele é nunca perder. Nunca perca dinheiro, né? Nunca perca dinheiro. Por quê? Porque se tu conseguir permanecer vivo no jogo, cara, o jogo beneficia quem fica mais tempo vivo. O jogo da vida. Se tu conseguir ficar... Mesma coisa em business, negócios. Se tu conseguir permanecer no negócio por mais tempo... Por exemplo, se tu começa no YouTube... não tá dando visualização, não tá... Daqui a pouco vai chegar um momento que um vídeo teu estourar, vai carregar todos os outros. O YouTube, por exemplo, ele funciona em ciclos de entrega, né? O algoritmo de IA dele. Então ele funciona... Logo que tu posta um vídeo, ele tenta... entregar, tipo o Facebook que faz com Ads, né? Uma amostra para ver se aquilo tá bom ou não. E ele deixa ali, só que diferente do Facebook Ads, ele revolta às vezes, por exemplo, 6 meses depois e dá um novo ciclo. E às vezes dá a sorte dele encontrar um nicho de pessoas que estão interessadas naquela nuvem de interesses daquela pessoa naquele momento para aquele vídeo específico. E daí quando um monte de gente começa a visualizar aquele vídeo, todos os teus outros vídeos começam a ser visualizados também. Então, por exemplo, no caso do YouTube, já é uma prova disso, né? É o que eu gosto desses fundamentos, sabe? Esses fundamentos que são levados para tudo. Então, esse fundamento, por exemplo, de que só se manter vivo, que foi o que eu refleti lá com o Matheus ficando vivo porque ele largou o controle. Sim. Cara, então é só se manter no game. Se eu conseguir manter no game, por exemplo, assim, eu tô no game de IA agora, já há um ano e pouquinho. Esse game existe um hype muito grande em torno de IA. Então, do nada, hoje a gente tem um monte de especialista em IA. O copywriter, que não deu certo com o copywriter, virou especialista em IA. O cara de tráfego que não consegue mais fazer tráfego, virou especialista em IA. O cara que era social media, daí sim vai. Até a mina da dancinha do TikTok virou especialista em IA. Nossa. E por quê? Porque tá no hype. Só que essa galera vai perder esse hype, porque a IA vai perder um hype, ela não vai perder a utilidade, nem perder o impacto que ela vai ter no mundo.
mas ela vai perder o hype. E essa galera vai deixar de existir. E eu vou continuar falando. Eles vão, no curto prazo, inclusive, vão fazer muito mais dinheiro que eu, porque eles prometem um monte de coisa. Eu não prometo nada. Eu falo que eu vou ensinar os fundamentos. Sim. Mas no longo prazo eu vou permanecer enquanto eles vão ficar. Então, quando tu pensa já no longo... Isso é outra coisa também. Tipo, quando tu pensa assim, ó, vou permanecer no jogo por mais tempo, tu começa a pensar no longo prazo. E aqui que eu acho que tem um erro muito grande da galera que quer escalar os negócios e tal, que é só pensar no curto prazo, né? Só no cash flow. Sem dúvida. O que tu aprendeu a conhecer? Eu vou te perguntar agora. Eu acho que tem seu benefício eventualmente. Eu acho que assim, ele é um ponto importante para dar um start, mas a gente percebe, tem muita gente no mercado que ficou nisso por muito tempo. E talvez tempo demais e se perdeu daí. Sem dúvida. É que depende, é aquela coisa que é o que tu sabe fazer, né? Daí a decisão correta. É que depende, na minha opinião, as decisões que tu toma, elas são. Não é que é boa ou é ruim, é bom ou ruim referente a alguma coisa. Então, tipo, eu vou morrer daqui a 6 meses. Eu não vou criar uma startup que vai dar certo só daqui a 10 anos, entendeu? Porque, tipo, não vai existir 10 anos. Porém, se tu que quer ter grana, então se tu quer ter grana agora, porque, sei lá, tu quer viajar o mundo e tal, aí, cara, faz alguma coisa de cash flow, sei lá, faz um dropshipping aí pra tu fazer. Mas se tu quer maximizar teu dinheiro e tu quer esperar um pouco tempo, daí é uma decisão muito melhor tu criar uma coisa um pouco mais, nem a longo prazo, a médio prazo, sabe? Eu penso assim, existem formas de tu criar um negócio que esteja alinhado com tua zona de realidade, que esteja alinhado com aquilo que tu faz muito bem, e que é de longo prazo, mas que já te gere retorno instantâneo. Sim. Eu sou muito da filosofia bootstrapping, né? Tipo assim, eu não gosto de fazer alguma coisa que não vai me dar um retorno rápido. Ou seja, todas as minhas empresas que eu crio, eu já espero que ela me dê retorno no primeiro e no segundo mês. E que ela seja autossustentável, que eu não precise ficar botando dinheiro nela para ela não conseguir ter... Pegar tração ali. Pegar tração. Inclusive, eu tentei 2 empresas fazer isso, né? Eu ficar injetando dinheiro nelas, as 2 não deram certo. Para mim, a empresa ela tem que começar a dar lucro já de cara, sabe? Mas o que eu digo é assim, por exemplo, no meu caso, né? Que eu estou ensinando educação para a galera e treinando as pessoas e tal, e criando um ecossistema. Eu poderia ter começado e, por exemplo, meu lance não é óculos. Meu lance, por exemplo, eu fiz mais de 200 óculos, mandei fazer uns óculos bem massa, inclusive... Tá aqui o presente pra ti, antes que eu esqueça. Obrigado. Um óculos lendário pra ti. Então, Vou pensar, alguém um óculos lendário? Um óculos lendário. Pega. Posso botar o óculos lendário? Botei. Tô massa, gente. Olha aí. O que acharam? Cara, que loucura, tá tudo amarelo. Fica tudo amarelo. É pra bloquear a luz azul, essa parada? Exatamente. Mas pra mim, que tem TDAH também, foi uma coisa que eu comecei a usar esse óculos amarelo em 2020. E eu percebi, cara, eu consigo me concentrar mais com esse óculos. O que acontece, né? Cara, depois eu vou tirar uma foto com esse óculos aqui. Eu gostei dele. Para quem tem TDAH ou quem tem dificuldade de concentração, quando tu diminui os estímulos visuais, sim, tu consegue se concentrar mais. Então, como as coisas ficam mais amareladas, além da luz azul, também diminui os estímulos visuais e eu consigo me concentrar mais. Então, acaba que virou meu óculos de concentração. Então, quando eu vou trabalhar, eu boto ele. Aqui, por exemplo, não necessariamente eu precisaria estar com ele, mas já virou meio que meu brain, então eu já boto ali o óculos. Só que, por exemplo, o que eu falei do óculos? Porque não é um negócio vender óculos. O negócio é educação em IA, serviços, etc. Só que era um investimento alto fazer isso. E eu falei pra Indy, minha esposa, eu quero botar dinheiro nisso porque eu tô olhando pro longo prazo. Eu quero que as pessoas vão nos eventos e elas vão com esse óculos já pra elas se identificarem. Sim. Então eu fiz um investimento antes de vender, e não é meu negócio. Ela falou, não, vai ser muito caro, imposto, sei lá. Nem quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero que as pessoas possam comprar para se sentirem pertencentes a isso. Ou seja, isso é um pensamento de longo prazo. Eu tô numa empresa que já gera dinheiro no curto prazo. Então, desde o primeiro mês ela está gerando dinheiro. Mas eu também estou fazendo investimentos de um longo prazo. O próprio aqui, tu também está fazendo isso agora, né? Tô tentando. Tu está aqui investindo na marca do VTurb, através de podcast, através de conteúdos, através de eventos onde tu vai lá e se posiciona. Sim. Isso é investir no longo prazo. Tu está criando uma marca, uma empresa que tem a garrafinha, aqui tem tudo. E as pessoas, elas querem, tem premiações, as pessoas querem receber aquela plaquinha. E, por exemplo, tu está num negócio que já te dá dinheiro agora. Claro que pode dar muito mais dinheiro no futuro. Tomara. Mas... é algo que já te dá dinheiro, mas tu tá investindo nisso. Então, é isso que eu percebo, assim. Claro, se tu tá sem grana, às vezes faz mais sentido realmente tu fazer... ir all-in em cash flow e fazer. O que eu percebo só é que tem gente que, assim, fica tanto tempo nesse cash flow, tanto tempo nisso, que perde a oportunidade de criar algo. E eu digo, nós mesmos aqui. Para quem não sabe, eu e o João, a gente foi sócio de uma empresa. A gente teve a oportunidade nessa empresa também de ter construído um negócio de longo prazo nela. Porque, assim, até hoje tem gente que fala ainda do Renova 31, que gosta. Minha mãe, por exemplo, ela usava, minha sogra usava. Eu recebo até hoje mensagem, cara. Sim. Uns caras até falsificaram recentemente, tá? Os caras estão dando uns golpes aí, até ficar ligado, tá, pessoal? O
nova já acabou, a gente não vende mais não isso. Tem mais estoque. Mas os caras falsificaram, estão vendendo e o pessoal acha que é, mano. Pois é, que tá, tipo assim, eu lembro que as farmácias ligavam querendo porque os clientes iam lá pedir mais. Minha mãe, até hoje, pede pra mim, minha sogra usava e gostava também, então assim... eu acredito que existe como juntar as duas coisas, nem sempre. Sim. Existe maturidade. Se tu tá sem grana agora, cara, investe realmente no cash flow, faz a grana que o João falou aqui. Mas eu acho que começa a pensar, assim, se não tem alguma coisinha que tu pode fazer no teu negócio para que tu possa expandir ele pensando no longo prazo, principalmente porque o que acontece? Na nossa época, lá em 2018, né, porque tipo, no marketing digital a gente é praticamente dinossauros já, para crescer isso era muito difícil, porque a gente precisava ter times grandes, e times grandes são difíceis de gerenciar, um saco, né? Muito investimento de tempo. Hoje em dia, com o IA, tu consegue ter times. No comecinho que antes da gente começar nosso podcast, eu comentei contigo sobre agentes e tu pensou assim, não, esse negócio é meio complicado, nem sei o que é, vou falar outra coisa aqui. E a gente falou segundo cérebro. Mas uma coisa que eu tô muito focado é em a criação de agentes. O que é um agente? Um agente é algo que tem uma agência. O que é ter uma agência? Por exemplo, tu é alguém que tem uma agência. O que é a agência? A capacidade de tomar decisões com base em parâmetros, em base naquilo que acontece. Então, o que é um agente? Ele é uma inteligência artificial que não só executa comandos. Ele toma decisões e executa comandos com base naquilo que ele está percebendo. Os inputs ali do sistema. Ele tem agência. Ele consegue, tu dá uma missão para ele, ele vai fazer aquilo. Então, ele vai recrutar outros agentes, ele vai pegar e fazer as coisas acontecerem. Ele vai tomar decisões ali para chegar naquela meta que tu botou para ele. Então, ele não vai simplesmente... Por exemplo, como funciona um ChatGPT da vida, né? Que é um GPT, ele é baseado numa tecnologia de Transformer, que basicamente ele pega textos, inputs, e joga naquilo que é uma rede neural, que basicamente... o que é uma rede neural? Ela é uma rede artificial baseada na rede sináptica humana. Então, o teu cérebro, eles são bilhões de neurônios que se conectam através de uma rede elétrica, onde constrói fluxos de caminhos, que na rede neural da IA são os parâmetros, e é o que faz tu pensar do jeito que tu pensa. Então, teve um cara que se chama George Griffin. Esse cara, ele durante 30 anos foi ridicularizado pelos cientistas porque ele falava que queria criar uma rede neural, uma coisa que imitasse o cérebro no computador. Só que eventualmente esse cara conseguiu fazer isso. Então, o pessoal fala de IA como se fosse algo novo, mas nos anos 40, essa rede neural já tinha papers que falavam sobre ela. É antigo, eu lembro disso. Então, assim... Só que na época parece que não tinha processamento, né? Não tinha poder computacional. Por exemplo, assim, ontem saiu um vídeo oficializando que a Meta virou Metai, entre aspas, porque, tipo assim, a Meta, que era o Facebook, virou Meta porque estava investido em óculos como esse aqui, óculos de inteligência artificial, etc. E eles meio que deram com a cara na parede, né? E ontem, através de um vídeo do Zurk que ele fez, tipo, na casa dele... do metaverso, né? Umas coisas metaverso, assim. Metaverso, etc. Eles entraram agora de cabeça, o foco da Meta é IA. 100%. 100% IA. E eles vão usar isso aqui, os óculos deles, como um mecanismo periférico para a utilização da IA. Tanto que esse óculos aqui eu tenho IA nele, posso fazer perguntas, depois a gente pode até te mostrar ele. Mas o que acontece, né? Ontem, o Zurk fez um vídeo ali e falou o seguinte: eu acho que AGI tem que ser algo para todas as pessoas. E por isso o Llama 3 já está sendo treinado. Ele já tem um Llama 2. Eles gastaram $2 milhões para treinar o Llama... Milhões ou bi? Milhões. $2 milhões para treinar o Llama 2. E pegaram e disponibilizaram de graça o Llama 2. De graça. $2 milhões tu baixa no teu computador de graça, tu pode rodar no teu computador aí. E o que é essa Llama, né? São 2 arquivinhos. É um arquivo de parâmetros que tem 140 GB e um arquivo em C que tem 500 linhas de código só. Só isso roda IA. É incrível. Nossa. Mas aí que acontece. Por que eu estudo os fundamentos? Porque quando eu sei como esse negócio funciona, eu consigo fazer ela funcionar da forma como eu quero. Então, por exemplo, eu tenho certeza que tu já deve ter passado por isso e a galera que está nos escutando já passou por isso. Que é o quê? Tu chega no ChatGPT, digita o que tu quer e ele te dá uma resposta muito ruim. Já aconteceu contigo? Pediu uma copy? Aconteceu, tipo, hoje, todo dia. Todo dia. Mas é por que tá acontecendo? Vamos lá. Quem que é mais inteligente? O ChatGPT com 155 de QI ou sei lá. Tu é bem inteligente, mas vamos pegar outra... Não, o ChatGPT é mais inteligente que eu, sem dúvida. Mas, olha, eu não sou tão inteligente assim não, mano. Eu acho que só tu que acha que eu sou, pô. Tu é assim? Mano, se eu fosse, eu falaria. Cara, tu é um gênio. Não sou, mano. Eu sou bom em Bomberman, FIFA. Copy eu sei alguma coisa, mas... inteligência, eu acho que talvez... Mas aí que tá, o superdotado... Sabe por que eu descobri que eu sou superdotado? Porque eu sempre me achei muito burro. E daí eu peguei... O título do vídeo era assim, ó... eu tava cansado já de estudar, só estudando... Tá, vou ver um vídeo diferente.
E daí tava escrito a solidão das pessoas com HSD. E eu... Por que tá aparecendo isso aqui pra mim? Cara, vou ficar escutando. HSD? Que é uma sigla para altas habilidades e superdotação. Só que eu não sabia. Porque se eu soubesse que era a solidão de pessoas que têm superdotação e altas habilidades, eu não sou superdotado. Então não vou olhar isso. Eu escutei o vídeo, tinha 7 características, as 7 características me pegou assim. E daí eu cheguei lá, era um almoço com o Vinícius Possebon, uma janta na casa dele, e tinha vários amigos lá do Marketing Digital, e uma delas era a Lisandra Zanuto. E a Lisandra Zanuto, eu falei pra ela, olha, eu acho que eu sou superdotado, porque eu escutei um vídeo e falou tudo, e bateu, só nas coisas negativas foi 100%. Ela falou, tu tem dúvida disso ainda? Achei que você já sabia. Eu, como assim? Só pelo jeito que tu consegue, porque ela é psicóloga, né? Então ela falou que ela conseguiu identificar isso, e eu resolvi ir atrás. Porque eu já tinha feito teste de QI e não tinha dado que eu era superdotado. Meu teste de QI deu 127, 128. E aqui no Brasil, para ser considerado superdotado, tem que ser acima de 130. Só que acontece, eu tenho TDAH, então minha capacidade de memória de curto prazo ela é muito curta. Então, para alguns testes, eu vou mal, porque minha memória curta ela é muito baixa. Digamos, minha memória RAM ela é ruim. Então, minha memória, que eles chamam de memória de trabalho. Como a memória de trabalho é ruim, eu fui mal no QI. Mas, na real, é porque eu tinha uma dupla excepcionalidade, que é o nome que eles dão. Que é quem tem altas habilidades e TDAH. Então, eu tenho essas duas coisas. Eu descobri ano passado isso. Sim, que loucura. E como eu tenho uma memória de trabalho pequena, eu nem lembro mais do que a gente estava falando agora. Então, a gente começou a falar de agentes. Aí tu falou que, cara, as redes neurais funcionam dessa maneira aqui e tal. Tu pode... melhorar o chat GPT para ele falar como tu quer. Que aí tu falou, cara, quem que é mais inteligente? É o João ou é o chat GPT? Daí era o chat GPT e daí tu ia meio que ensinar como fazer o chat GPT tipo, funcionar, sabe, pra gente. Então, tu tem que saber falar a língua do chat GPT, entre aspas. Porque, mas não é português? Sim. Até tem alguns grandes especialistas de IA falam que o novo idioma de programação é inglês. Mas eu poderia dizer que até português também. Porque... Eu ia te perguntar isso, cara. Se tu falar inglês, não é melhor do que tu falar em português? Sim. Eu só falo inglês com o chat GPT, porque, sei lá, como eu sei falar inglês, né, eu tô mais acostumado com isso, mas pra mim as respostas em português são meio sei lá, malucas. Por que acontece isso, né? Tu vai ter respostas melhores em inglês e tu também vai ter uma economia de tokens em inglês. Porque no português a gente tem muitas conjugações, muitas preposições, muitas coisas que no inglês é mais direto. Então, quando a gente vai falar de token, que é essa memória da IA, ela vai conseguir te responder muito mais coisas em inglês do que em português. Porque eu já comparei. Quando tu cria um prompt em português ou em inglês, o prompt em inglês ele é 30% mais eficiente de quantidade de tokens. Ou seja, ele é 30% menor em número de texto, de caracteres. Então, para começar ali, tu já vai ter mais eficiência, porque tu pode botar mais informação em menos espaço de tempo. Só que agora tem outra questão, que é o seguinte. Essas IAs, elas são basicamente treinadas em todo o corpo de conhecimento que existe na internet. Por exemplo, o Llama 2, ele foi treinado com 10 terabytes de textos da internet, extraídos da internet. Foi treinado durante... De texto? De textos. É coisa, hein? Foi treinado durante 8 dias. Foi 12... Foi 8 dias, treinado durante 8 dias. Mas isso é relativamente pouco, não, então, não é? 10 terabytes? Porque, sei lá, parece ser muito rápido, assim, 12 dias. Porque era muitos servidores. Entendeu? Se tu for treinar isso no teu computador, um cara fez a conta, seria acho que 1,2 milhões de anos, se não me engano. Um computador normal, sabe? Um XP normal. Mas olha só, por isso que a gente vai chegar aqui nesse ponto do porquê o inglês. Porque assim, foi treinado em servidores, eles gastaram 2 milhões de servidor, de custo de servidor para treinar isso. O que o Elon Musk anunciou agora? Que ele comprou 300 mil GPUs... Da NVIDIA? Da NVIDIA. Pega, o moleque tá forte. Esse aí roda qualquer coisa. Esse aí vai rodar GTA 6 no máximo. Um CSzinho ali, E tu vê, por que ele comprou 300 mil GPUs? Isso daí, agora sim, o investimento foi maior. Só em GPUs, o investimento dele foi de 10 bilhões de dólares. Caralho. Tem mais daí o custo de servidor. Isso são GPUs, são só GPUs. E por que ele não comprou CPUs, né? Porque ele tá comprando GPUs, ele não tá comprando aquele... Porque, olha que loucura, né? O videogame, ele roda o quê? Gráfico. Gráfico é matriz.
A IA ela funciona com base em bancos vetoriais, em matrizes. Sim. Então, a IA roda em cima de placa de vídeo de videogame, sabe? Isso é muito doido. A NVIDIA tá se tornando uma empresa, tipo, ultra foda aí, por causa dessas paradas aí, por causa dessas paradas. Isso é muito doido. Então, assim... mas o que isso tem a ver com a qualidade do que eu tô falando aqui, se eu escrever em inglês? Porque eles foram treinados em 10 trilhões de 10 terabytes de textos. A maioria desses são em inglês. E a IA funciona com base em contexto, porque no momento que como é que ela é treinada? Ela vai pegando parâmetros. Sei lá, cachorro tem 4 patas, cachorro tem 4 patas. Ela vai de vez em quando ver um cachorro lá perneta que tem 3 patas, mas em grande maioria cachorro tem 4 patas. Então ela cria esse parâmetro, esse padrão. Então o Llama, por exemplo, ele tem 70 bilhões de parâmetros. Então... O ChatGPT tem quantos, tu sabe? Olha, o 3.5 ele não tem nem 100 bilhões de parâmetros, o 4 já tem muito mais que isso. E por que o Zuck comprou agora esses 300 mil GPUs? Porque ele está treinando o Llama 3, que vai ter centenas e centenas de bilhões de parâmetros. Mas é o Zuck que comprou ou o Elon Musk? Não entendi. Se eu falei Elon Musk, eu falei errado. Foi o Zuck. Foi o Zuck. Tá. Foi o Zuck. Eu achei que era o Elon Musk. Não, foi o Mark Zuckerberg que comprou os 300. Não sei se foi o que eu escutei errado. Mas enfim, foda-se. Mas pessoal, foi o Zuck que comprou. Foi o Zuck que comprou. É. E ele botou realmente, ele falou, cara, a gente vai entregar isso com código aberto. Ele quer... Porque ele quer que AGI esteja aberta ao público. Um open source ali pra galera. E o que é o AGI? Já ouviu falar sobre isso? Artificial General Intelligence. Exatamente. Mas conta pras pessoas aí. Porque pouca gente sabe disso, né? Eu fico de cara... Isso é coisa de nerd, mano. Isso é coisa... Eu fico de cara que tem cara que se diz especialista de IA. E eu vi live esses dias do cara falando tipo assim... não, IA não vai substituir emprego. IA vai criar muito mais emprego do que tomar. Cara, tu não entendeu o negócio como funciona. Porque pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem a inteligência virando commodity. Não aconteceu isso antes. Então a gente não consegue nem prever o que vai acontecer. Mas a gente consegue entender algumas coisas pelo que já está acontecendo. Por exemplo, assim, a gente achava que a primeira coisa, quando eu imaginava assim, que seria substituído, seria um trabalho manual, um trabalho repetitivo manual. Eu também, Só que daí os caras vão lá e criam um negócio que cria imagens incríveis. Cria o copywriter ali. Cria o copywriter. Que, tipo assim, a parte criativa realmente está sendo substituída em grande escala. E isso vai ser cada vez maior. Mas tu acha que é substituído, Alan, ou tu acha que é potencializado? As duas coisas. Porque quem é potencializado substitui quem não é. Então, assim... Boa. De começo, tem muita gente que fala assim... também aumenta a produção do potencializado. Muito. O que faz com que a demanda seja satisfeita... Com poucas pessoas. Com uma oferta menor. Exatamente. Então, por exemplo, ontem eu fiz... Eu vi que tu viu meus stories lá, né? Que eu falei sobre 4 horas em 4 minutos. Eu vi alguma coisa sobre isso aí. Eu vi, mas eu não consumi assim, eu passei. Né? Então, 4 horas em 4 minutos foi o quê? Eu dei uma atividade para uma funcionária minha fazer, que é criar um diagrama de tomada de decisão com base numa reunião que eu dei, de 2 horas. Então, ela tinha que escutar, fazer um resumo e criar um diagrama sobre tomada de decisão. Ela fez o resumo, ela escutou, fez o resumo, chegou no diagrama, ela não conseguiu fazer o diagrama, porque ela não entendia da ferramenta, ela não entendia como fazer as coisas. Daí, o que eu fiz? Eu tinha reunião no outro dia, eu peguei o transcript do vídeo, que a IA tinha feito, joguei no Cloud AI, que é uma IA que tem 200 mil tokens, ou seja, ela consegue ler muito mais do que um ChatGPT que tem 8 mil tokens. O ChatGPT, por exemplo, 3.5, ele tem 8 mil tokens. Interessante. Então ele só consegue... A memória de trabalho dele, entre aspas, é só 8 mil. Então quando ele bate 8 mil, ele reseta. Por isso que ele esquece o comando que tu deu lá no começo. Que raiva isso, cara. E eu falo pra ele, porra, irmão... Eu falei pra te fazer a parada. Eu falo assim, leia de novo o prompt. Daí, tipo, ele... Ele não consegue acessar lá. Então, tipo assim, por isso que... Interessante. Entendeu? O ChatGPT 3, o 4 agora, que é quem tem a assinatura Plus, eles aumentaram de 16 mil tokens para 32 mil tokens. É por isso que tu consegue ter uma conversa melhor ali dentro. Só que o Cloud AI, ele tem 200 mil tokens. É coisa pra caramba. Tipo, você pode literalmente jogar um livro lá dentro, ele vai conseguir ler o livro inteiro. Só que não é só ler o livro inteiro. É como se tu lesse o livro inteiro em 1 segundo, mas tá na tua memória todas as frases daquele livro instantaneamente. O que eu perguntar sobre aquele livro, tu tem na tua memória e tu fala. Então é isso o Cloud AI, 200 mil tokens. É a tua memória. Nossa, que interessante. Então assim, tá ali. O que eu fiz? Eu peguei então 2 horas de conversa, joguei no Cloud AI, que também é de graça. Dei um comando ali pra ele listar. Ele é de graça? Ele é de graça, mas o que acontece? Como no Brasil o LGPD daqui é muito pesado, tipo assim, essas regras de dados, as empresas de IA não estão vindo pra cá. Então, tu tem que usar um VPN para criar a conta lá. Saquei. Então, assim, o que eu fiz? Joguei lá. Mas tem uma versão premium, assim, desse Cloud aí, Cloud, sei lá. Tem. Ele é Cloud que se escreve, mas ele é francês.
Daí tu que sabe falar francês, e me falaram assim, isso aqui tem que falar Claude. Se é Claude, é Claude, É Claude. Porque a U em francês é O. Então... Os caras são foda, né? Muita coisa. É francês. É a mesma coisa, o Claude é francês e tem outro também que é francês dessas IAs. E não que seja francês, ela é da Anthropic, que é uma empresa que saiu da OpenAI. A galera saiu da OpenAI e lançou a Anthropic. Pra fazer o deles. Para fazer o deles, com mais contextualização para business. Então o Claude AI, para a cópia, inclusive, ele é muito melhor que o GPT-4. Para escrever cópia. Interessante. Tá aí uma dica para vocês, ó. Ele, inclusive, vocês conseguem hackear ele. Entre as, uma coisa, meu passatempo preferido, onde eu estava fazendo isso, é hackear IAs. Como é que é isso? O que é isso? É muito divertido fazer isso. Hackear IA. Hackear IA. Que é o quê? A IA, ela funciona com uma base de parâmetros gigantes, né? Tipo assim, de regras. Então, só que como ela funciona de uma maneira que nem os cientistas que criaram ela sabem exatamente como ela funciona, eles sabem como ela funciona, mas eles não conseguem saber o caminho inteiro que ela fez para chegar, porque são bilhões de nós que acontecem ali no meio desses parâmetros. Nós são como se fosse uma simulação de cada neurônio nosso de forma artificial, que eles não conseguem ver o caminho inteiro para chegar numa conclusão. Então eles não sabem o que está acontecendo ali dentro, necessariamente. Por isso que eles não sabem, inclusive, olha que loucura, isso aqui é aquela coisa tipo assim, sensacionalista, que é, eles não sabem se a IA está consciente já ou não. Eles não sabem. Porque eles não sabem o que está acontecendo nesse cérebro artificial. Porque existem comandos que tu dá para a IA, olha só que loucura. Isso é um hack, por exemplo. Se tu entende da IA, tu começa a fazer vários testes e ela foi treinada com um comportamento humano. Então tem muita coisa que tu fala para ela que faz com que ela tenha um comportamento melhor. Então se tu falar para a IA, para ela respirar fundo, ela pensa melhor. Olha. Se tu falar pra ela que se tu não fizer esse trabalho bem feito, tu vai ser despedido, ela funciona melhor. Cara, que loucura. Eu acho que eu já fiz uma coisa dessa que eu falei, se tu não responder isso aqui, eu vou morrer. Sim, exatamente. Então, tem uma urgência ali no chat. Tem várias... tipo, ontem eu vi um cientista da OpenAI, que é o Greg, fazendo isso no prompt. Ele falou, eu não acredito. Tipo assim, eu não tava acreditando na comunidade fazendo isso. Ele falou assim, vou fazer. Ele botou uma carinha de brabo lá depois no tweet lá, que era... porra, funcionou esse negócio mesmo. Tipo assim, ele botou essas regrinhas, sabe, que o pessoal descobriu. Que tu bota várias coisas dessas e faz a IA performar muito melhor. Atualmente, assim, né? Pode ser que eles alterem e tal e fique diferente. Mas por quê? Porque ela é treinada com base de conjuntos de coisas humanas. Inclusive, por que ela tem que ter várias contenções? Chega até a ser chato o GPT-4, por exemplo, que tu vai criar uma cópia de emagrecimento, uma coisa assim, ele fica te impedindo de falar certas palavras. Mas por quê? Como ela foi treinada em base de conhecimento humano, a IA se tornou automaticamente racista, ela se tornou xenofóbica. Por quê? Porque ela foi treinada com base em conhecimento humano. E nós, humanos, nós somos xenofóbicos, racistas e por aí vai, em grande parte. Então, se tu entende dela como ela foi treinada, tu sabe como conversar com ela. Porque tu sabe como extrair o máximo dela. Sim. E é por isso que eu falo dos fundamentos. Porque assim, eu tenho um vídeo de 2 horas lá, né? Eu não posso jogar isso no ChatGPT. Porque ele tem 32 mil tokens, ele não vai ler. Tem muito mais coisas ali do que 32 mil tokens. Então eu joguei no Claude, ele criou para mim 10 parâmetros que foi falado sobre mim, que eu falei na reunião. Eu peguei e joguei isso num GPT do ChatGPT, é outra coisa, que são os GPTs, que são... os GPTs são chats de GPTs específicos para funções. Aquele que tu cria lá, que... aquele que tu cria, tu sobe os arquivos e tal. Então eu peguei... Cara, depois vamos falar disso aí que eu nunca entendi direito isso aí. Eu criei já vários pra mim. Tipo assim, várias coisas da minha empresa eu já automatizei com GPTs. Então, por isso que eu comprei aquela conta empresarial. Porque todos os meus funcionários, eles têm acesso ao chat GPT. Quando eu vejo que eles estão fazendo uma coisa repetida, eu crio um GPT que ajuda eles nessa coisa repetida e aumenta a produtividade deles, assim, 10x, 20x. Cara, isso é muito poderoso, mano. É muito poderoso. Eu quero falar sobre isso aí depois, tá? Se tu puder compartilhar. É muito poderoso. E então eu fiz isso. Eu peguei um GPT que é do diagrama, ele criou, com base naquelas especificações, todo o diagrama para mim, e isso levou 4 minutos. Então, 4 horas que minha funcionária ficou lá fazendo negócio, eu fiz em 4 minutos. Por que eu tô falando isso? Porque já nasceu donos de empresas que são avaliadas em centenas de milhões de dólares, que só tem um cara. Caralho. Só tem um CEO. E eles falam que esse ano ainda vai surgir a primeira empresa de $1 bilhão que só tem um funcionário, que é o CEO. Como é que isso acontece? Porque tem um cara fazendo um monte de coisa com a IA fazendo coisa para ele. Que é o que eu tenho. Hoje eu tenho um monte de IA. Eu tenho um IA que se chama texto alaniano. Caralho. Porque eu percebi assim, minha equipe já texto alaniano. Porque a galera, tipo, que respondia ali os meus comentários e tal, às vezes não ficava parecido com a forma com que eu falo. Então eu treinei uma IA, com base nos meus textos, para ela se comunicar igual eu. Então, quando eles vão responder um comentário, um e-mail, eles colam o texto lá, essa IA pega e modifica o texto para ficar igual ao jeito que eu falo. Então, daí eu criei vários, eu tenho vários. Esse daí seria um GPT que tu criou específico para isso. Exatamente. Mas por que
Tipo, por que tem que ser um GPT específico? Por que não pode ser o chat GPT normal? Pode ser o ChatGPT normal, só que o que acontece? As limitações, né? Tu vai ter que jogar isso como um prompt, né? No momento que tu joga isso como prompt, tu já consumiu tokens. Quando tu cria um GPT, tu tem 8.000 caracteres que tu bota lá num arquivo que ele não conta como prompt. Então, sabe aquela coisa que ele esquece, o que tu tinha falado? Ele nunca mais vai... O GPT nunca esquece. Porque aquilo ali tá dentro das instruções de funcionamento dele. Tá. É por isso que tu cria um chat GPT próprio pra ti. Entendi. Fora isso, tu pode botar até 20 arquivos com 5 megas cada um, cheio de texto e informações, que ele vai ler para poder te dar uma resposta melhor com base naquilo que tu quer. Ou seja, tu pode subir lá várias cópias tuas que deram sucesso e fazer com que ele leia sempre aquilo para comparar com o que tu botou, para poder otimizar. Tem um cara, por exemplo, no Twitter, que ele já tinha uma conta com mais de 100 mil seguidores, ele pegou e subiu... Quem que é ele? Tu lembra? Eu não lembro agora quem que é, mas é um dos caras que eu sigo ali. Ele jogou 4 anos de tweets dele pro ChatGPT, nesse GPT específico. Ele pediu pro ChatGPT ler tudo, identificar qual que eram os modelos que ele mais bombavam, e ele pediu para que todo tweet que ele ia fazer, ele jogava lá e ele reescrevia naquele modelo. E em 2 meses, ele tá com 200 mil seguidores. Aumentou 2 vezes o que ele tinha feito. Isso é muito poderoso, cara, hein? Eu tenho todas essas ideias assim, só que eu não consigo de fato aplicar, sabe? Criar um negócio de fato. É muito difícil. Eu tenho gente que entende GA, mas não consegue aplicar. Por quê? Primeiro porque tem novidade o tempo todo. Tem muita novidade. Toda semana, é como se uma semana no mundo de IA é como se fosse 2 meses no mundo de marketing. O marketing já é acelerado. Então é muito rápido, tudo acontece. Então, primeiro é difícil de acompanhar tudo. Segundo que existe muito ruído. Existe muita gente que fala que sabe, mas não sabe porra nenhuma. Só tá dando dica de promptzinho, dica de ferramentinha. E daí tu vai pegar a dica desse cara, tu fica preso. Porque, tipo assim, o máximo que ele vai te dar é um prompt que ele mesmo copiou da gringa e é um copiar e colar de todo mundo. Então tu precisa entender dos fundamentos. Só que daí, cadê os fundamentos? Os fundamentos normalmente estão num cara que é cientista que não consegue nem falar aquilo direito. Então foi onde eu percebi um gap. Eu gosto de mar azul, oportunidade de mar azul, que é o quê? Onde eu posso chegar lá e vender muito. E eu ser único. E eu percebi, cara, existe um gap que tá faltando um cara que entenda de business, negócio, mas que entenda de tecnologia também. E entenda de pessoas, como eu entendo como na Neo Life lá. A gente teve mais de 60 funcionários em determinado momento. Eu fiz mais de 100 contratações. Não era mais de 70, cara? Eu acho que era mais de 70. Eu acho que era 70, tá? O André fala que eu tô viajando, mas eu acho que era 70, se eu não me engano. Que era muita gente. Era muita gente. Era uma galera fodida lá, né? Então, assim, eu tô preenchendo esse vazio aqui que é entre algo que é muito técnico e algo que é funcional. E daí eu consigo trazer aquilo que é tecnológico, né? Que é a parte científica do negócio de uma forma que é funcional. Porque assim, se tu pegar esses caras que estão falando hoje aqui, a maioria deles são gente que só pega coisinhas prontas, né? Se tu pega alguém que realmente foi lá e estudou, que nem tu fez. O que tu fez? Tu foi lá e estudou na essência a copy. Tu estudou com os caras que fizeram. E é isso que eu aconselho as pessoas a fazerem. Não precisa nem me seguir, por exemplo. Eu sou um cara que busca, mas vai na fonte, sabe? Tenta buscar da fonte. O que tu acha que seria a fonte, assim? Tipo, tu falou que tem os papers lá e tal. Eu queria fazer 2 perguntas pra ti. Primeiro, o que tu acha que é a fonte? Bom, caralho, tem tanta coisa, mas é que tu vai falando e tu vai abrindo os loops, entendeu? Na minha cabeça. Sim. Só que a minha cabeça, ela só comporta... A minha memória aqui também é 3 tokens só, 3 loops no máximo, entendeu? Aí eu queria fazer a pergunta... Como aplicar o GPT na empresa? Tá. Pra eu pegar umas dicas. Segunda pergunta seria... O negócio dos fundamentos. Tipo, o que tu considera os fundamentos, assim, que uma pessoa, enfim, teria que entender pra saber a fundo a parada? E a terceira... Cacete, esqueci qual é a terceira. O que a gente tá falando mesmo agora? Agora a gente tá falando dos GPTs. Como estudar a fundo no negócio. Tipo, quem que o cara vai estudar, assim? Sei lá, o cara vai estudar o Alan Turing, não sei, entendeu? Sim. Tipo, como funciona essa parada assim? Olha como é que funciona o pessoal pede, né? E é engraçado que, tipo, eu tô com uma formação em IA que os alunos da minha comunidade pediram pra eu criar, porque eu nem pensava que era isso. Agora, pega essa. Vai virar uma pós-graduação. Caralho, sério mesmo? Vai virar uma pós-graduação. Com um certificado, porra toda? Certificado, tudo. Ah, é? De universidade, assim? Sim. Caralho, mano. E porque não tem ninguém que ensina o que eu ensino. Daí a galera ficou louca e, tipo, querem me levar pro Vale do Silício também pra fazer uma imersão lá no Vale do Silício falando sobre IA. Pô, que massa, mano. Então, tipo, o negócio tá explodindo, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vou ter que frear por causa do nascimento do filho. Mas é por isso que eu tô bem louco, criando um monte de agente, criando um monte de coisa pra mim ao mesmo tempo. E eu tô criando agora em inglês tem uma expressão só dos nerds que é Swarm of Agents, ou Swarm Agents, que é uma... Eu nem sabia direito que era essa palavra, daí eu pensei, não, é enxame, é alguma coisa enxame de abelhas. Acho que alguma coisa assim, enxame. E enxame de agentes que é o quê? Tu cria uma agência inteira. Hoje, olha que loucura que eu vou falar aqui. Hoje, tu pode criar uma agência de marketing direto que é 100% automatizada, faturando tranquilamente 2 milhões de reais por mês. Tá, vamos falar sobre isso. Isso parece ser muito interessante. Esquece os fundamentos ali. Cara,
Porra, muita coisa. Tá, mas eu vou falar rapidinho dos fundamentos. Tá, fala Cara, os fundamentos. como é que eu busco os fundamentos? Onde é que essa galera tá conversando? Twitter, Discord. Os melhores grupos de conversa de IA estão no Discord. Ah, é? Discord. E Papers. Agora, tipo assim, eu duvido a galera que está nos escutando ir para Papers, entrar nos Discords e ficar fazendo... Eu sou meio louco. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou entregar de graça os fundamentos, não só na minha... Eu vou fazer uma semana agora no YouTube, mas eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou criar um curso que vale o pessoal tá por aí, vende a R$2.000, R$1.500. Eu vou entregar de graça para as pessoas com os fundamentos. Por que eu acho? Por que eu quero fazer isso? Porque, cara, ninguém sabe o que é IA. Então, eu quero que a pessoa ela entenda IA, consiga aplicar IA no negócio dela, ganhe dinheiro e ela vai dizer assim, cara, eu quero mais coisas desse cara. Daí ela vai vir para minha comunidade, vai vir para minha formação, vai vir para minha mentoria. Mas por isso que eu vou resolver, vou fazer um negócio foda. Contratei uma empresa de metodologia, amanhã eu vou ficar o dia todo com eles. Contratei 3 professores já, que vão estar ensinando outras coisas de IA também. E vou entregar de graça para as pessoas isso. Pensando no longo prazo. Lembra que a gente estava falando de longo prazo? Porque eu vou entregar isso de graça para as pessoas. Igual o carinha que tu tá botando negócio e faz, o Alex Hormozzi. Ele entrega tudo de graça. Eu também vou entregar de graça as coisas. Então, para a galera que quer entender os fundamentos de IA, realmente, começa a me seguir, começa a me acompanhar. Eu falo o nome da galera que eu acompanho também. Então, vai descobrir me acompanhando quem que são os caras que eu acompanho também. Caso queira beber já mais pra fonte ainda, né? Sim. Mas eu acredito, tipo assim, e é um espaço que eu tô preenchendo no Brasil que não existe hoje. Existem muitas pessoas boas e competentes falando sobre IA em específico no seu campo de atuação. Como é o caso do André Cia, Bruno Piscinini. Ah, o André Cia tá falando? Tá, o André Cia tá falando. Sobre IA. Ah, e tá falando, é copy IA. Ele fala uma coisa assim, né? Que tem o Cia, o nome dele é Cia, isso, né? Sim, interessante. E o Bruno Piscinini também. Tem vários outros caras que são bons, são competentes nas suas áreas e falam sobre isso. Rapidinho, pessoal. Se vocês querem que eu chame, tá? O André Cia ou o Bruno Piscinini, vai lá no Instagram deles lá, coloca André Cia, o Bruno Piscinini lá no Instagram e manda mensagem pra ele e fala assim, cara, vai no podcast do VTurb. E manda pra mim também, que daí eu chamo lá. Eu falo com ele toda semana, se quiser eu já... Qual deles, o Bruno ou o André? Os dois. Os dois. O Bruno, sem dúvida, viria. O André... Ele já falou pra mim que ia vir, o Bruno Piscinini. Na real, acho que ele já tá agendado, tá? Se bobear, ele falou, vou de carro, ele falou pra mim. Não, então ele tá agendado. A gente conversa todo dia. Então, assim, tem uma galera competente. Nossa, começou boca mole, mano. Eu já agendei o podcast com o bicho e esqueci. Mas o André, eu não falo muito com ele, não. Mas o André é gente boa. Então, tem gente competente, mas fundamentos... Eu tô preenchendo o espaço que não existe hoje no mercado. Pelo menos eu desconheço. Alguém que com essa profundidade, que entende sobre isso, consegue falar. Cara, nesse teu nível aí de... Não falando ruim, mas de nerdice, assim, sei lá, de estudar sobre essas paradas, eu acho que não tem ninguém não, mano. Que é uma coisa muito específica, sabe? E não só isso, como é difícil. É complicado, é difícil. Complexo. Eu já tentei ler uns papers, eu gosto muito de física, como tu sabe, eu fiz engenharia, né? Sim. E eu não entendo porra nenhuma, mano. Não entendo nada. Eu até comprei um livro, cara, que é tipo, como o ChatGPT funciona e o que ele está fazendo. E daí ele mostra passo a passo como é que ele funciona. Que é tipo, ele meio que completa ali a tua frase com base em probabilidade, sabe? É uma coisa muito doida. Sim, exatamente. E no começo ele fala... Se tu tem poucos parâmetros, ele fala um monte de loucura. Aí ele vai evoluindo e no final dá uma coisa boa, assim. É bem interessante. Por isso, quanto mais parâmetros tu tem, ou seja, mais tu vai ter caminhos que ele pode perseguir, né? Sim. Só que quanto mais parâmetros, mais poder computacional tu precisa. Por exemplo, eu comprei um computador nos Estados Unidos, um Mac, que é o preço aqui no Brasil de um apartamento. Quanto? Me custou, acho que foi 10 ou 15 mil dólares. E aqui no Brasil ele é vendido acho que por 80 mil reais. Caralho. Uma coisa assim. Por que eu comprei esse computador? Porque eu queria rodar... Não, foi 3 mil dólares, 4 mil dólares. E aqui no Brasil é uns 60 mil reais, 70 mil reais, uma coisa assim. E eu queria rodar o quê? Eu queria rodar IaaS dentro dele. Então eu consigo rodar várias IaaS e eu rodo no meu computador sem sair de internet. Mas daí pra isso eu preciso de mais poder computacional pra não ser tão devagar. Aí vai comprar umas plaquinhas de vídeo. Aí eu tenho que comprar as plaquinhas de vídeo. Fazer igual o Zuc lá. Mas então, já que a gente tava mesmo, tá falando dos... Cara, o que eu queria te perguntar que eu achei muito interessante, como que tu aplica o GPT no teu dia a dia, na tua empresa aí e tal, os GPTs, aqueles que tu consegue personalizar, botar as coisas a mais ali. E daí a segunda a gente iria migrar daí pra parte de marketing direto, que eu fiquei muito curioso, entendeu? Isso é uma coisa que, especialmente as pessoas que estão vendo aqui a gente, eles vão gostar, porque a grande maioria das pessoas tem operação de marketing direto. Mas eu queria saber primeiro o GPT, porque, pessoal, eu sou egoísta, cara, e eu quero aplicar isso no VTurb. Aí eu quero saber como que eu posso fazer isso aí, entendeu? Como que eu posso... Até esse negócio aí que tu falou, o mais simplesinho aí, de, sei lá, dar os dados ali pra IA, pra ela cuspir o texto ali na tua voz. Acho que isso deve ser mais de boa, né? Mais de boa, tu vai ter que extrair teu estilo de... Eu diria assim, ele é de boa, mas exige... uma compreensão, pelo menos de sintaxe de português, de entender formas gramaticais de como tu se comunica para poder simular. Porque a IA é toda certinha.
Ela é toda tipo assim, botar vírgula no lugar certo, etc. Então, e a gente não é assim. A gente Sim. fala tudo errado. Então, tem que pegar a forma como tu fala pra tentar... E tu tem que criar, inclusive, o que eu percebi? A gente tem várias formas de falar dependendo do ambiente. Por exemplo, É verdade. se eu tô mandando áudio no WhatsApp, eu percebi que é um jeito que eu falo. Por isso que eu treinei uma IA que fala igual eu agora no WhatsApp, para mandar áudios para os alunos, para lembrar eles das aulas que a gente vai ter. Só que daí o que eu fiz? Como é que eu treinei essa IA? Lá no Eleven Labs. Eu mandei vários áudios por WhatsApp, eu não tenho esse costume, né? Mas eu mandei vários para poder pegar bem o jeito que eu falo, com o ar ligado, cachorro latindo, sabe? Para ser natural. Sim. E treinei daí uma versão lá no Eleven Labs com minha voz de WhatsApp. Eu tenho uma voz da minha de podcast, que daí com o microfone que eu tenho profissional, etc. Eu tenho minha voz de aluno-professor, porque daí eu falo umas coisas diferentes, o jeito que eu falo, me empolgo, começo a afinar a voz, etc. Ah, é? É, tipo assim, no podcast eu sou bem-vindo de volta ao podcast Fidelidade. E aí chega na aula assim, não sei o que lá, que massa. Então, tipo assim, eu peguei e criei clones diferentes da minha voz, né? Que interessante, cara. Então, são coisas que eu fui percebendo, entendeu? Então... Desculpa aí. Não foi nada. Então, assim, eu percebi isso. Por isso que eu treinei as diferentes. Então, o que eu fiz? Por exemplo, antes das minhas aulas, começou a rodar isso ontem. Os meus alunos, eu aviso eles por áudio. E aí, João, beleza? Cara, hoje eu vou dar uma aula sobre como captar a essência do texto das pessoas. Tu manda isso pra cada aluno? Não. Eu nem falo nada. Tipo assim, a IA faz tudo. Não, sim, mas tu conseguiu criar um sistema. Manda pra cada aluno. Ah, é? E não é só o EI João, mas eu pego... Como eu faço uma pesquisa de onboard com as pessoas, eu tenho lá, por que tu tá no meu curso? Qual é a tua dificuldade com IA? Eu tenho tudo. Então, eu tenho um prompt que eu uso o ChatGPT 4 Turbo, via API, de 128K, né? Olha lá, rapidinho. O que é... Super rápido aqui, só pra citar a galera. Cara, tem o 4 e tem o 4 Turbo. Tem o 4 Turbo. Qual que é a diferença, assim? O 4 Turbo ele é mais rápido e mais barato, e tem uma versão dele que tem 128K. De tokens. Eu tenho acesso a isso aí ou tu tem algum... Só criar a tua conta lá na API, na OpenAI, e botar um cartão de crédito, tu tem acesso a ele. Antes é liberado conforme tu... Eu tive que pedir liberação porque eu fui um dos primeiros a ter. Então tu tem que se cadastrar, etc. Mas hoje não. Qualquer um criar conta lá, tem acesso na hora. Só pra ver se eu entendi mesmo. Isso é diferente ali do ChatGPT Plus lá que eu tenho. Completamente diferente. É outra coisa, é API. Tu tem acesso... Lá, por exemplo, tu tem 32 mil tokens e não é o Turbo que tá lá. Esse Turbo ele é mais rápido, mais inteligente e tem 128 mil tokens. Mas eu consigo usar, eu como um leigo que não sei programar? Consegue, porque tu pega ele, tem aplicações na internet que tu bota ali só tua API e tu consegue conversar com uma IA, com ele. Ah, como se fosse como se fosse aquelas carteiras da blockchain ali. Que exatamente, isso aí. O UI ali, uma interface pra conversar com essa API. Cara, que interessante isso. Gostei disso. Então, assim, tu pega... Isso aí tu vai ensinar na tua formação também. Eu ensino na minha formação. Legal. Eu ensino como tu criar tua própria app, inclusive na minha formação. Ou virtualizar qualquer uma, tipo assim, porque às vezes, por exemplo, o Mixtral, que é uma outra IA, as pessoas acham que só existe ChatGPT. Existem mais de... A gente está chegando no número de 500 mil modelos de IA. Caralho. A gente tem hoje, se for pegar o site que tem esses modelos, é o Hugging Face. Nesse site tem hoje... o Hugging Face lá, tô ligado, né? Que é a comunidade de AI lá, os caras discutem as coisas. Tem mais de 480 mil. Que é aquele emoji do cara abraçando, né? Exatamente. Sei. Então lá tem os modelos que tu pode baixar. Então tem o Mixtral, por exemplo, ele é melhor que o GPT Turbo em algumas coisas. Então tu pode usar cada uma para uma coisa específica também. Mas vamos lá, vamos tentar simplificar, né? Uma das coisas que eu faço, por exemplo, essa é a questão do áudio. Que eu pego e mando para todos os meus alunos, antes da aula, falando pessoalmente com eles. Porque eu pego um prompt que eu tenho, ele lê minha tabela lá do Google Planilhas, que tem todas as informações dos meus alunos, ele pega pelo número do celular e o número que está no WhatsApp, ele pega essa pessoa, fala o nome dela que está ali, o primeiro nome, e pega alguma coisa dessa aula que eu vou dar, que eu escrevo ali, né, para ele as aulas que eu vou ter e tal, fala como essa aula vai ajudar essa pessoa que tem esses problemas específicos. Ou esses desejos específicos. Então, e aí, João, beleza? Cara, hoje eu vou dar uma aula sobre estilo de escrita com IA, como tu captar o estilo de escrita de alguém, e como tu é copywriter e tu quer escalar o teu negócio aí, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar a conseguir fazer copies mais personalizadas. Então, eu te espero na aula hoje. Daí eu mando para outra pessoa, e aí, Gabriel, beleza? Cara, tu que é gestor de tráfego, imagina tu pegar e criar vários criativos com a mesma voz do cara lá, que é teu expert, por exemplo, tu que tem uma agência de tráfego. Então, cara, a aula de hoje vai ser massa. Sim, isso é muito interessante. Cara, como que é isso na prática, assim, tipo, eu vou precisar do ChatGPT Turbo 4, ou 4 Turbo, sei lá, aí eu vou precisar do Eleven Labs.
vai precisar, por exemplo, de uma plataforma que faça a integração entre eles, que eu utilizo hoje o Make e o N8N. E tu vai precisar... Que é a mesma coisa que o Zapier. Tipo, o Zapier. E tu vai Por que todo mundo usa essa porra aí, cara? Ninguém usa o Zapier, parece. Todo mundo que eu pergunto... O Zapier é muito caro. E não tem tanta funcionalidade, digamos, fácil como é o Make. O Make, tipo, tu cria tipo aqueles funil no Infusionsoft. Você vai puxando os desenhozinhos e vai conectando. Então acaba sendo mais fácil. Para essa aplicação, sim. Eu uso, daí isso é mais difícil, digamos, de fazer. Agora, por exemplo, essa é uma aplicação que eu tenho em IA. Eu tenho outra aplicação também, que é o quê? Eu mesmo divulgava, tem um grupo lá na minha comunidade, que é um grupo de News IA. Então, eu ia lá, tudo que eu tava lendo, eu pegava e divulgava pra galera. Olha, galera, o que aconteceu aqui e tal. Pra galera ficar... Em vez de tu ficar lendo um monte de news, um monte de lugar, eu sou esse filtro. Eu filtro as informações pras pessoas. Só que, cara, isso é trabalhoso. Então, eu botei o meu gerente da comunidade pra fazer isso. Só que tinha dia que ele esquecia, tinha dia que ele tava na função lá de atender aluno e fazer coisas que ele não conseguia fazer. E daí eu pensei assim, cara... Peraí, ele tá fazendo bem, eu também faço bem isso. Como é que eu filtro as melhores informações? Daí eu fui lá e descobri os portais de notícia que eu olhava, os tweets que eu seguia, comecei os YouTubes que eu procurava. Tá, então eu vou fazer a IA todos os dias, às 8 horas da manhã, ela vai olhar as últimas 24 horas, analisar tudo, e com base nos filtros que eu tenho para direcionar, ela vai trazer as informações. Mas eu quero que ela escreva do meu jeito. Então eu peguei... Quem está lá no grupo de news recebe todas as novidades que aconteceram no dia anterior, com base... Ela faz um resumo, de uma forma bem divertida e tal, e com link, com imagem, tudo para a pessoa, com o meu estilo de falar. Uhum. Então essa é outra aplicação que eu tenho também, que também envolve daí automações, make, etc. Já aconteceu da qualidade não ficar boa assim? Ou então, como que tu faz para garantir a qualidade desse negócio? Garantir a qualidade do negócio envolve uma coisa chamada engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? É basicamente como tu conversar com a IA. Então, no momento que tu entende como uma IA funciona, por exemplo, eu li por isso que é importante também de estudo, né? Eu li um paper chamado, que eles, de 2023, dezembro de 2023, que era sobre Tree of Thought, tipo a árvore de pensamentos. E que os cientistas de IA descobriram que se tu der criar uma linha de pensamento de árvore num prompt, tu consegue ter 74% mais resultados do que um few shot, que é o prompt normal, que tu só escreve e dá enter. Para coisas mais avançadas. Então eles botaram lá problemas extremamente avançados e o few shot, que é esse prompt que tu dá de uma vez só, ele conseguiu resolver 4% das vezes esses problemas mais avançados, com GPT-4. Só que quando tu faz Tree of Thought, tipo assim, essa árvore de pensamentos, tu consegue 74% de assertividade para problemas extremamente avançados. E uma coisa que os copywriters bons hoje utilizam, o próprio aquele cara, o americano lá que tu fez uma entrevista com ele, o Stephen George, por exemplo, qual é a técnica que ele utiliza? É uma técnica bem avançada também de prompt, que é COT, que é Chain of Thought, é cadeia de pensamentos que ele aplica nas copies dele, que já é mais avançada, mas essa consegue ter 44% de assertividade. Tree of Thought tem 74% de assertividade. Então, tu pode dar um exemplo, assim? Vou dar um exemplo aqui. A gente tenta simular no Tree of Thought um processo que acontece já naturalmente dentro da sua cabeça. Por exemplo, quando tem um problema, tu já não pensa, tipo assim, diretamente na solução muitas vezes. Tu pensa assim, nossa, esse problema vai ser complicado, porque, por exemplo, vou pegar... Que nem agora. Aqui em Floripa é muito trânsito, né? Eu poderia pensar assim, agora são 6 horas, com certeza tem um monte de gente saindo do trabalho. Sexta-feira ainda. Então vou pegar muito trânsito. Nossa, você tá fudido. Então se eu continuar falando mais tempo aqui no podcast, fazer um podcast de 3 horas, pode ser que eu pegue menos trânsito. Então vou continuar falando aqui. Então, entendeu? Tipo assim, eu fui contextualizando pra chegar. E quando tu faz isso, tu tem resultados muito melhores com a IA. E como é que tu faz isso? Tu pode fazer várias vezes mandando prompt pra ela, que vai fazer com que tu gaste mais token e não é tão performático, ou fazer uma cadeia de pensamentos. O que é essa cadeia de pensamentos? Tu pega e fala, é muito simples na prática. Pode parecer, nossa, ele deu um paper. Cara, vou te falar agora como fazer. Vou criar um prompt agora sobre cadeia de pensamentos. Por exemplo, digamos que eu quero descobrir qual que é o melhor tipo de prompt para escrever uma copy que vai fazer com que eu escale muito meu VSL. E daí eu vou falar para IA assim, eu quero que você pesquise agora pelo menos 5 estratégias de prompts, de engenharia de prompts, como, é bom sempre dar exemplos, como TOT, como COT, como few shot e tal. Eu quero que tu pesquise isso. No momento que precisar, eu quero que você identifique quais são as vantagens e desvantagens de cada um e faça uma lista disso. Depois de fazer a lista, eu quero que tu incorpore agora um expert de copy. Esse expert de copy, ele vai ele vai fazer teste, ele vai analisar cada um desses tipos de prompts
e vai dizer por que ele acha que esse prompt seria melhor para essa função e vai descrever por quê. No final, ele vai descrever por que cada um é melhor. Depois, eu quero também que tu simule um analista de copy, onde ele vai discutir com esse cara, com esse expert de copy, e vai refutar as coisas que ele falou. E depois eu quero que tu faça um papel de juiz, onde esse juiz vai dizer, com base no que foi falado pelo copy e com base no que foi falado pelo analista, qual que é a decisão final, qual que é o melhor prompt para escrever SLs. Caramba, que loucura. Isso eu fiz na minha cabeça agora aqui. Mas é claro, tipo assim, nem todo mundo tem a capacidade cognitiva para fazer isso. Uhum. Então, tipo assim, a minha cabeça, ela funciona assim já, naturalmente. Sim. Então, eu consigo fazer isso na minha cabeça, tanto que quando eu programava, às vezes eu escrevia o código inteiro na minha cabeça de alguma coisa e depois eu escrevia o código lá e funcionava. Então, talvez não seja... mas eu não tenho essa capacidade cognitiva que tu tem para fazer isso. Mas tu tem o ChatGPT para fazer isso para ti. Tu pode pedir para ele, com base na estrutura de TOT, resolver um problema para ti. Ele vai escrever o prompt que vai fazer com que ele resolva o problema próprio dele. E isso que eu fico pensando, como é que a galera não pensou nisso antes? Nossa. Sabe? Porque, tipo assim, eu uso o tempo todo isso. Eu faço ele, escrever o código para ele mesmo, me dá a melhor resposta. Porque ele se conhece, ele sabe como ele funciona. Então eu peço para ele escrever o código para ele mesmo. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz, né? É como eu já uso tanto, e eu tenho uma frase que eu falo nas minhas imersões, que é o seguinte: se tu não tá usando uma IA a cada 15 minutos, cara, tu tá muito atrasado. Muito atrasado. Porque é como... a gente tem que pensar o seguinte: o que é essas LLMs, esses GPTs, essas IAs que a gente tem por aqui? São calculadoras de pensamento. Então, elas têm a capacidade de previsão da próxima palavra. Então, se tu tem uma conta matemática difícil, ao invés de pegar aqui um papel, o que tu faz hoje? Tu abre o celular, pega a calculadora e faz ali. Agora, por que quando tu tem que pensar, que é o tempo todo, tu não tá usando uma IA para te ajudar nisso? Se ela consegue fazer isso extremamente bem. Então, toda vez que tu tiver que pensar, tu tem que estar usando uma IA. Porque ela é teu óculos, é a tua expansão, ela é o teu potencializador. Ela te potencializa. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, toda vez que por exemplo, eu criei um GPT que é mente lendária. Que basicamente é o quê? Eu faço com mente lendária. Eu chamei de mente lendária. Depois posso até compartilhar pra galera, se quiserem usar. O que é esse mente lendária? Eu criei um GPT que me ajuda a ter clear thinking, que é ter um pensamento claro e objetivo sobre as coisas da vida. Então, quando eu largo uma dúvida minha lá, ele me ajuda a tomar melhores decisões. Então é tipo, entre aspas, um conselheiro, porque não é um conselheiro, porque existem os GPTs conselheiros também que eu criei. Por exemplo, eu criei um GPT do Kapil Gupta. Kapil Gupta, para quem não conhece, tu conhece, mas ele é o advisor, né? O coach do Naval Ravikant. Então eu joguei todos os livros dele lá no GPT, joguei todos os tweets dele, joguei todos os artigos dele do blog dele. E como é que tu faz isso, Solon? Eu criei uma IA no meu celular, que eu digito qualquer site ali, ela vai entrar em todos os teus vídeos do YouTube, vai entrar em todos os teus sites, vai baixar tudo para mim, vai botar no Google Drive e vai gerar um arquivinho para mim poder subir nesses GPTs. Subo nos GPTs esses arquivos, faço algumas rodadas ali para extrair o estilo de linguagem da pessoa e extrair um pouquinho dos diagramas de tomada de decisão dessa pessoa, e daí eu posso ter um conselheiro, que eu crio, é um clone A. Eu crio um clone A de uma pessoa que eu posso tirar dúvidas com ela sobre algo que ela sabe. Eu criei também um clone A do Dan Coe, que é um cara que na internet fala sobre One Business. Como eu comprei a mentoria dele, curso dele... Business? Ele fala sobre One Personal Business, que é tipo assim, como tu constrói um negócio de uma pessoa só. E daí eu peguei todos todos os materiais que eu tinha da mentoria dele, lá, da comunidade dele, joguei no GPT, meu pessoal, porque daí eu não preciso ficar olhando materiais. Eu só pergunto alguma coisa, por exemplo assim, como tu faz para escalar? Ele acha que ele é o Dana. Então, como tu faz para escalar os seus vídeos no YouTube? Daí ele pega e fala, eu uso essas técnicas aqui e tal, porque ele encontra com base no banco de dados que ele tem. Então, eu tenho esses GPTs que são os experts. Então, quando tu entende ela o suficiente para conseguir criar coisas para ti, não faz sentido tu não estar usando ela o tempo todo, sabe? Tipo, é uma expansão. Não tô a fim de pensar, tudo bem, então não usa ela. Mas se tu estiver pensando, não faz sentido não estar usando uma IA. E, mas é caro e tal. Não, cara, existe, por exemplo, não sei se tu tem no celular aí, mas tem o Pi.ai, que é uma empresa do... O Pi eu não tenho, eu tenho o Paul. O Paul? Tá ligado o Paul? Que é daquele cara do Cora lá. Sim. E tem o ChatGPT só. Mas o Paul eu nem uso, não. O Pi, ele é uma tecnologia a mais avançada de comunicação que existe hoje, de falar como se fosse um humano. É PI. PI. E ele é de graça.
AI. É. PI.ai. PI.ai. Ele é de graça. Eles investiram, assim, acho que foi já mais de $100 milhões na ferramenta. Cacete. E tu tem de graça o negócio. É absurdo o que a gente tá tendo hoje em dia, sabe? E tu pode conversar, assim, ela foi desativada, ela tinha a versão em português também, agora tu vai ter que... Tu pode escrever em português, mas falar só em inglês, pra ficar bem bom. E, cara, ela consegue em tempo real, assim, se tu quiser, assim, falar, nossa, será que eu saio agora do podcast? Que eu não vou pegar trânsito? Ela acessa a internet, analisa pra ver se tem, como é que tá o tráfego e tal pra te ir. Eu tava nos Estados Unidos, eu perguntei, qual que é a melhor pizzaria pra um brasileiro ir, aqui em Orlando? Ela pegou e analisou as respostas das pessoas nos comentários e me disse, olha, com base no que a gente já tá conversando, porque ela tem uma técnica de memória um pouquinho mais longa, então pelas conversas que eu tava tendo com ela semana passada, ela me indicou a melhor pizzaria pra eu ir. Tava falando de pizza, ela lembrou, ela gosta de calabresa. Sim, me indicou. Então, tipo assim, e é de graça, tu pode conversar no WhatsApp, tu pode conversar com ela no aplicativo. Então, hoje existem recursos. Tu não precisa nem pagar pra isso. Mas é aquela coisa, tu paga aí, tu é uma pessoa que paga $20 ali por mês pra ter acesso ao GPT Plus. Não vale a pena pagar $20 por mês pra ter acesso, por exemplo, ao Elon Musk, pra te ficar perguntando coisa pra ele. Não vale a pena ter acesso a uma ferramenta que consegue potencializar teu time inteiro. É por isso que eu paguei $1.200 para ter um ano de 4 cadeiras para meu time, porque eu sei o quanto aumenta a produtividade deles. Para tudo, escrita de cópia. E eles usam para que assim exatamente? Então, tipo, o que a gente usa? Todas as thumbs que eu crio, eu estou criando com Delay 3 e não mais com Midjourney. Então, o que eu fiz? Eu criei lá, eu tenho, por exemplo, thumbs lendárias, que são as thumbs que eu tenho nos meus podcasts, que eu tenho nos meus blogs, que eu tenho na minha news. Então, o que eu faço? Eu jogo para IA o texto, a lead, por exemplo, o começo do texto, né? Título e o começo do texto. E ela vai identificar qual elemento vai ser melhor para criar uma imagem que represente aquele texto, que gere uma instigação da pessoa a querer ler aquilo, e ela cria uma imagem no estilo que eu quero. Que Isso daí seria apenas o GPT mesmo. É um GPT. É que nem a mesma coisa que a gente estava falando antes ali, de tu ir lá, fazer o GPT, subir ali os arquivos ali. Isso, exatamente. Inclusive, eu subi arquivos, porque ele consegue ler imagens. Então, eu subi imagens similares que eu gostaria que ele replicasse. E eu botei exemplos de prompts que eu já tinha feito antes, que eu gosto. Então, eu criei um GPT para isso. Eu tenho um GPT que, como eu falei, imita estilo de voz. Eu tenho GPTs que são, digamos, os especialistas, que eu posso perguntar coisas para eles. Eu tenho um GPT que cria diagramas de qualquer diagrama, de qualquer coisa. Eu tenho um GPT que não é meu, que é o Grimoire, que é do amigo meu americano, que é o Nick, que ele tem... Hoje é o GPT mais usado para desenvolvimento de códigos do mundo. E o Grimoire, por exemplo, qualquer código que eu quero desenvolver em Python, ele escreve todo o código para mim. Ele escreve em português o código, para eu ler e alterar se eu quiser. E se eu dou W, Enter, ele cria o código inteiro para mim. Se eu der S, ele salva um arquivo .python e eu baixo no meu computador na hora. Então, com poucos atalhos ali, eu crio um script... Tudo isso aqui que eu criei de integrações, eu estou usando Python. Só que eu não sei programar Python. Nossa. E eu já criei acho que umas 30 automações diferentes com Python. Eu não sou programador Python. Então, assim, por que eu uso o GPT-4 para criar os códigos para mim? Dá um bug, eu copio lá no terminal o erro que deu, jogo pro Grimoire, por exemplo, ou pro GPT-4. Ele vai me dizer o que eu tenho que fazer, qual biblioteca que eu não baixei, qual que linha que tá algum erro. Eu peço para ele, olha assim, ó, eu quero criar isso de forma performática, então eu quero que o código seja limpo, já deixa tudo para mim corrigido para possíveis erros que pode gerar e já cria com variáveis para que eu possa expandir isso como se fosse uma classe, por exemplo, para ser usado por outras aplicações minhas. Ele já cria tudo para mim, já me explica o que eu tenho que instalar, que passo que eu tenho que botar, ele faz tudo para mim. Então existem vários lá para isso. Na minha empresa eu uso esses de escritas, por exemplo, a news é toda escrita assim. Pesquisas, eu tenho vários de pesquisas, eu tenho 3 ou 4 de pesquisas. Eu tenho um específico que eu uso, que não foi o que eu criei, que é o Conscious, que ele faz análise dentro de papers. Então ele entra nos papers, faz análise do que eu quero saber e me traz o que eu queria saber com o link pro paper, caso eu queira ler. Eu tenho um que eu criei para fazer leitura de paper, porque às vezes o paper é muito complexo, então eu subo o paper lá, ele consegue fazer análise para mim do paper. Bom, deixa eu te interromper rapidinho aqui, cara. Pelo que eu entendi, o GPT, esses GPTs que tu falou que tu está criando, eles te ajudam a melhorar um processo padrão da tua empresa. Então, por exemplo, esse aqui cria thumb, certo? Isso. Maravilha. Aí, como que tu define o escopo da tarefa desses caras no sentido de... esse GPT ele vai fazer thumb, esse aqui vai fazer, headline, esse aqui vai fazer, sei lá, vamos dizer que é um anúncio do Facebook. Esse faz thumb, esse faz headline, esse aqui escreve a descrição da cópia do Facebook. Por que tem 3, cada um faz uma coisa? Por que não poderia talvez ser um só,
que daí faz o anúncio inteiro, sabe? Ou como que tu define isso? Tipo, como que tu define o quão granular vai ser a tarefa do GPT? Acho que essa é a pergunta. Legal, uma pergunta muito boa. Por quê? O erro das pessoas hoje é querer que ele faça tudo. Por quê? A gente não tá... Isso é AGI. A gente não tá em AGI ainda. A galera, não, tipo assim, eles nem sabem que é AGI, mas a gente não tá em AGI ainda. Que é uma inteligência generativa artificial. Então, assim, quando tu vai... A gente tá no ANI, que é assim, que é o Narrow. Que é, ou seja, a gente tem a inteligência artificial. O que a gente está vendo em 2014 agora? A expansão de 2024. 14 não. Nossa, foi 14. 2024. A gente vive na era das IAs. Sabe por que eu falei 2014? Porque para mim, 2024 é 2014 do marketing digital, para IA. Ou seja, eu fui pensando, cara, eu tô em 2014, eu tenho que aproveitar. 2014 era 15 centavos comprar um lead. Entendeu? Tipo assim, essa coisa assim, eu penso, cara, eu tô em 2014 de IA, eu tenho que detonar esse negócio, porque é agora ou nunca. É a oportunidade. É a oportunidade. Tipo assim, eu vi isso. Depois, de vez em quando eu falo 2014 mesmo, porque pra mim eu tô em 2014 do marketing digital. Mas vamos lá. Eu tava falando mesmo antes dos GPTs. O quão... falou que a gente não tá em AGI, a gente tá no Narrow. A gente tá nessa transição para AGI. Hoje, o que mais está expandindo em 2024 são as IAs multimodais. Então, por exemplo, o ChatGPT... O que é isso aí? O ChatGPT ele não é só uma GPT, ele não é só um Generative Transformer lá, Pre-Trained Transformer. Ele é um multimodal. Por quê? Com o GPT eu consigo falar. Por exemplo, eu vim para cá, no carro, não sei se tu já fez isso alguma vez, eu vim conversando com ele. Já. Então, tipo assim, ele consegue escutar áudios. O GPT, você pode tirar uma foto e mandar para ele e ele vai explicar o que está acontecendo aqui. Isso é o Vision. Então, ele consegue criar imagens. Então, assim, ele é multimodal no sentido que ele consegue ter várias funções específicas diferentes. E é isso que vai fazer com que ele atinja AGI. Porque só com base em texto ele não vai atingir AGI. Ele precisa ter vários estímulos externos como nós humanos temos. Então, a gente vive numa época hoje onde a gente está transitando para a inteligência artificial generativa, mas a gente ainda está na inteligência artificial específica, que é Narrow. Então, por isso que eu tentei fazer várias IAs generativas, né, que faziam tudo. Inclusive, eu estava criando o Alan IA que fazia tudo. É generativo ou generalista? Generalista? Tá, eu acho que é generalista. Eu não lembro qual que é. É que eu não lembro da... Esse negócio aí, cara... Bom, depois eu quero falar sobre isso também. Mas assim, continua. Mas aí é melhor tu ter... O AGI é o que faz tudo. E o Narrow é o que faz só uma parada. Uma parada. Tá. Então, hoje é melhor, com as tecnologias que a gente tem, tu criar IAs bem específicas para cada função. Porque tu consegue dar instruções específicas para exemplos e tudo mais para ela fazer uma coisa muito bem feita. Inclusive, quando eu comecei a criar esse enxame de agentes, para eles poder criar aquela agência lá que depois a gente vai falar... Que são os GPTs. Isso, não são GPTs, são agentes. São outra coisa. É programação. Tá. Não é bem programação. Eu tenho um brasileiro que se chama João Moura. Eu estou em contato com ele. Ele criou o Crew AI, que é a melhor plataforma hoje de criação de agentes no mundo. Tá super famoso. Tá super em alta, assim. E ele é um cara fantástico, assim, que criou um negócio que é maluco. Mas, assim, tu só digita, tipo assim... Tu não precisa entender nada de código. E tu consegue fazer um agente funcionar. Nada. Mas é em Python. Não, mas tu não precisa entender de código. Vamos matar esse negócio. Cara, porra, é muita coisa. Vamos matar esse negócio do GPT. Como que a gente faz. Isso. Aí depois eu quero que tu me explique a parada dos agentes. eu quero falar da gente. Vamos focar aqui nos GPTs. Então, Por que eu já falo, até linkei, né, com os agentes? Porque assim, o que eu percebi também com os agentes é quanto mais específico aquele agente for, melhor ele performa. Então eu prefiro que esse agente, eu tenha vários agentes e eles trabalhem para outro agente que trabalha para outro agente. Sabe o organograma? Sim. Tu cria um organograma de agentes que trabalham para o outro. A diferença é que quando a gente tem GPTs, tu exige um humano para jogar o input e gerar um resultado. Ou seja, o humano tem que ir lá copiar um texto, colocar aqui, ou pedir para que ele faça uma coisa. O agente, tu dá um comando uma vez e ele vai dar um jeito ali de fazer aquilo chegar naquela conclusão. Só que acontece, tu tá usando custos de API ali, né? Então pode ser que, tipo assim, tem um cara que eu conheço que ele gasta $200 pra ter os agentes chegarem a uma conclusão pra ele numa coisa. Sim, pra ter um output lá. Pra ter um output. Provavelmente teve alguma ineficiência que foi e voltou, exatamente. Né? Ficou indo e voltando, porque tipo, ficou teve ineficiente. Um loop ali, deu merda ali, isso aqui é interessante. Então, e GPTs não, tu tá seguro que tu pagou $20, tu tem aquelas 40 mensagens a cada 3 horas dentro do Plus. Por que eu paguei o Teams? Porque além de eu ter um espaço, um workshop, um workspace onde eu consigo compartilhar meus GPTs entre o meu time para eles poderem editar, eu tenho 100 mensagens a cada 3 horas. E eu tava toda hora exaurindo, chegando no limite. Porque quando tu tem GPTs, tu começa a usar o tempo todo, porque é muito bom. As atividades da empresa tu vai jogando ali. Por exemplo, eu criei um GPT pro meu financeiro, que eu jogo qualquer planilha ali, minha, por exemplo, do de banco, ele consegue reconhecer
quais são os gastos que são de plataformas, quais são os gastos que são de assinaturas, ele reconhece tudo. Que são gastos pessoais, porque eu já parametrizei o que ele tem que analisar. Isso demorava 2, 3 horas para o meu financeiro fazer, a IA faz em 30 segundos. Então, tudo na minha empresa que eu percebo que é um processo repetido, eu pego e transformo num GPT. E isso faz com que hoje na minha empresa eu tenho uma regra que é: cada setor não pode ter mais do que 2 pessoas operando naquele setor. Quantos atendentes tu tem? Tem 1. Porque o resto tem que ser tudo IA. Quantos vendedores tu tem? Tem 1. Tudo tem que ter 1. O resto são IAs do lado dele. Ou então eu potencializo aquela pessoa, mas eu já tenho percebido que tem vários setores da empresa que não precisa nem de uma pessoa mais. E vai poder ser 100% IA. Por exemplo, assim, tipo, qual o setor que... O setor que eu vou deixar 100% sem pessoas. Atendimento vai ser IA, porque está respondendo muito melhor que pessoas. Logo mais, social selling vai ser só um agente fazendo todo o social selling, muito melhor que qualquer humano que eu já vi. Social selling seria a pessoa ficar conversando no Instagram ali. Isso, processo de venda através do Instagram. O que acontece? A pessoa, por exemplo, começou a te seguir. O que a IA está fazendo, eu estou criando lá? A IA ela entra no perfil da pessoa, através do GPT-4 Vision, ele olha 3 quadros da pessoa, olha a bio, lê a bio e começa a ver as fotos. E aí tem uma coisa que um amigo meu, ele fala assim, ele vai analisar se a pessoa tem cara de Pix ou não. Ou seja, se a pessoa tem condições de pagar ou não. Cara de Pix? Cara de Pix. Então assim, esse GPT ele analisa se a pessoa tem cara de Pix, que é o quê? Eu desenho qual que é o meu avatar que eu quero vender e pelas fotos, pela bio, por tudo, comparado aos GPTs, as pessoas que já compraram meus produtos, eu sei que aquela pessoa tem uma compatibilidade ou não. Então, se ela tem cara de Pix, ele vai analisar e vai mandar uma mensagem privada para a pessoa dizendo: olha, que legal que tu é gestor de tráfego. Tu já tá usando o IA por aí? Eu vi que tu tava no evento da Monetize semana passada. Como é que foi? Foi massa? Automaticamente, manda. Que interessante. E depois fica conversando com a pessoa, levando um processo através de spin selling, através de várias técnicas para venda para o meu closer, que depois vai virar um IA também. Cara, se o closer virar IA, porra, eu vou pagar muito pau, cara. Vai virar. Porque o social selling eu consigo entender, o atendimento eu também Mas consigo é bem entender. humanizado o social selling. Tem que ser bem específico. E o closer também vai virar IA. Cara, isso é muito interessante. Mas, olha, só pra ver se eu entendi, os GPTs, são eles que vão se comunicar ali no organograma que tu criou, ou são os agentes? Não, são os agentes. Os agentes é como se fosse um GPT infinito. Pensa que os GPTs eles são ferramentas. É como se tu desse ferramentas pro teu... Tipo assim, comprei um mouse pra ti trabalhar. Tu deu uma ferramenta pra pessoa da tua equipe pra ela poder performar mais. Entendi. Então, ao invés dela, por exemplo, antes ela tinha que fazer, por exemplo, financeiro. Tinha que fazer toda uma análise lá, abrir, olhar item por item. Agora ele só pega um PDF, joga pro GPT, ele faz toda a análise pra ele e baixa a planilha ainda. Então, ele não precisa mais ficar fazendo análise financeira nesse nível. Que abre espaço para que essa mesma pessoa possa ter mais funções na tua empresa. Porque aquilo que tomava tempo dela, não toma mais tempo. E esse negócio, eu ia fazer diagrama para toda a empresa e POPs para toda a minha empresa. E daí eu ia botar essa minha funcionária para fazer isso. Só que como eu consegui fazer com que a IA faça isso, eu vou alocar ela para outra coisa. A IA vai fazer todos os diagramas e todos os POPs da minha empresa. Então tu ganha mais espaço de tempo. Então esses GPTs eles funcionam como se fossem ferramentas. Agentes são como se fossem funcionários. Então, GPTs são agentes, são ferramentas que potencializam os teus funcionários humanos. GPT substitui os teus funcionários humanos. O agente substitui? O agente, isso. Tu não consegue... Bom, falar uma loucura. Tu sei lá, dá um GPT para um agente. Isso não rola porque rola? É? Rola, tipo assim, porque os GPTs, eles têm uma outra versão deles, que só quem tem acesso via API lá, via servidor tem, mas qualquer pessoa pode ter, que são os assistentes. Os assistentes são GPTs com esteroides, mas que tu tem que entender um pouco de código para utilizar eles, porque daí eles são via API que tu usa. Então tu vai ter que... É a mesma configuração, botar nome lá, descrição e tal, subir arquivos, só que eles são acessados via API. Então tu pode criar todos esses GPTs. Por que eu tô criando tanto GPT? Eu tô criando vários, eu devo estar com uns 12 GPTs já da minha empresa. Porque todos eles eu vou transformar depois em assistentes que correspondem à API para quem vai utilizar eles, em vez de ser um funcionário humano, vai ser um funcionário agente. Porque daí ele vai usar os GPTs. Cara, pelo que eu tô entendendo, tá? O uso dos GPTs e dos GPTs, tá? GPTs. É muito de tu conseguir escalar a tua operação. Sim. Com poucas pessoas, né? Mas se tu não tem o que escalar, então, será que tem alguma utilidade, tipo, muito alta, assim? Por exemplo, sei lá, a gente tá no nosso podcast aqui, a gente tá conversando aqui e tal, isso aqui vai gerar um episódio.
esse episódio vai gerar Reels. Uhum. Aí, o GPT, por exemplo, eu poderia treinar ele para selecionar os Reels daqui, né? Colocando vários Reels lá que deram certo e falar, olha, tá aqui a transcrição do episódio, me diz aqui qual etapa de quando até quanto que eu deveria cortar isso aqui para criar um Reel que daria certo e também uma headline. Isso eu conseguiria fazer, né? Conseguiria, entre aspas. Aí tá, as pessoas, isso não tá nem na documentação da OpenAI. Porque assim, qualquer atualização que tem da OpenAI, qualquer ferramenta que eu uso, eu li toda a documentação. E o que eu percebi? Quando eu mandava um arquivo, às vezes eu percebi que ela alucinava. O que é alucinar? Ela começa a viajar na batatinha porque ela falta informações para ela. E daí, só que o que acontece? Quando tu manda um arquivo para a OpenAI, ela usa o Code Interpreter dela, que é uma função que vai analisar o teu arquivo que tu foi enviado. Se tu clicar naquele, quando ele fala assim, analisando, tu pode clicar naquela setinha e tu vai ver o que está acontecendo via código, em tempo real. E daí eu vi que ela limita a 500 caracteres quando tu sobe um arquivo para ela, no GPT. Então, isso que a gente está falando aqui, a gente está falando um tempão, com certeza já passou de 500 caracteres. Tipo assim, então, não vai funcionar dentro do GPT. Daí tu teria que usar um assistente. Porque o assistente via API tem 128K. Daí ele vai conseguir ler. Ou tu usa o Cloud AI, que é de graça, com 200K. Daí lá sim. Então, quando tu conhece como funciona as ferramentas, o que é token, como funciona, qual é a limitação dessa aqui, tu saberia, por exemplo, assim, eu nem vou criar um GPT para isso, para fazer cortes, porque ele não vai ter capacidade de poder fazer a leitura de 2 horas de conteúdo. Então, daí tu nem perde tempo, tu vai direto pro Cloud. Então, eu vou criar no Cloud isso. Ah, não, mas tem como eu criar um GPT como se fosse o Cloud? Tem. Daí, lembra que tu falou do POI? O POI, tu tem acesso, por exemplo, tu tem como... Ele foi que criou esses GPTs. O POI criou essa modalidade, ele chamou de chatbots personalizáveis, e lá tu pode escolher o Cloud AI de 200K para criar um GPT com ele. Então, tu poderia utilizar o Cloud AI, o POI, com o Cloud AI para fazer isso, por exemplo. Uhum. Então, como eu conheço profundamente as melhores ferramentas do mercado, e quando tu me fala um problema teu, eu consigo na hora já pensar na solução com IA.